Meu nome é Alessandra Chiarini, eu sou coach organizacional. Eu ajudo empresas a desenvolver, né, as pessoas que ali estão, mas não estão desenvolvidas. Por exemplo, já tive vários casos aqui no Brasil que você chega numa empresa para comprar algo e você é passado por 6 atendentes. Isso é horrível, né? Então, eu comecei a estudar essa área para poder desenvolver. E assim, eu sempre tenho algum projeto nessa área para desenvolvimento de atendimento com qualidade, porque eu quero ser atendida com qualidade e com rapidez, principalmente agora nessa época de pandemia, né? A pessoa tem que estar bem atribuído o seu assunto para nos atender. Por exemplo, a Priscila ela vende os pão de mel, mas para ela poder falar muito sobre o pão de mel e poder também qualificar ele a cada pessoa, né, ela tem voltada para adulto e para criança, ela tem que fazer um resumo. E esse resumo tem que ser rápido, porque muitas vezes as pessoas ficam, começa a conversar, você já sabe o assunto dela até o final. E aí você acaba falando, não quero, eu não vou comprar. Ou muitas vezes a pessoa, você chega numa loja, no geral, ou um empreendedor maior, você chega, aí eu quero isso. Aí é com aquele atendente, aí eu quero isso. Ah, não é comigo não, é com outro. Você passa por 50 atendentes até chegar no produto que você quer você já ficou dentro da loja 1 hora. E o empreendedor pequeno, se ele não desenvolver o negócio com qualidade e com eficácia, vai para frente, o primeiro e o segundo mês, mas se ele relaxar, ele não vai continuar. Porque a pessoa também se torna enjoativo. Ah, eu não quero, ou ela está pegando muito no meu pé, ou ela está me oferecendo coisa demais. Normalmente, quem tem que te procurar é quem está precisando. Né? Você divulga, mas quem tem que ir atrás de você é quem precisa. Quando a pessoa precisa, pode ter certeza. Se você faz um atendimento bom, um atendimento de qualidade e um atendimento rápido, ela te chama 10 vezes para te perguntar o mesmo assunto. Se você fala com palavras curtas e aquela resposta que seja eficaz para ela, aquela resposta que seja segura para ela te indica para 50 pessoas. E isso é viável, porque o tal do QI, quem indica hoje, é o que mais vale do que você buscar na internet e ter dúvida de alguma coisa, né? Eu sei que cada pessoa está tentando empreender, tentando ter o seu lado, mas qualquer empreendedor, seja ele fabricando pão de mel, fabricando pão de queijo como a minha irmã, se não souber de fazer uma divulgação ou começar a vender de uma forma que a pessoa fala assim, que delícia, eu quero repetir e te indicar, não adianta, a pessoa não compra novamente. Isso é real em qualquer lugar. Pode ser um bolo de confeiteiro, pode ser uma assessoria contábil, né? Pode ser qualquer coisa, qualquer desenvolvimento que você tem. Se você não for uma pessoa que faz com segurança, não adianta. Né? E assim, eu vejo muito aqui que nós vamos procurar algum atendimento, até eu procurando essa semana um advogado de imigração, antes de eu perguntar, ele já me passa o preço. Nós não estamos nessa época de passar preço, nós estamos nessa época de atender. Porque se eu atendi você bem, se você me indicar, porque você saiu satisfeita com o meu serviço. Né? E antes de eu perguntar o assunto, se ele poderia me atender, ele já mandou o orçamento e a conta. Com toda sinceridade, nós estamos numa época que não é isso. Nós temos que ajudar uma a outra, né? Se eu posso te dar uma dica, se eu posso te passar uma receita com facilidade, o que custa, gente? Aquilo ali vai se tornar nem uma amizade virtual, mas assim, um empreendedor virtual, que numa reunião vai ter algum sucesso depois. E hoje as pessoas não pensam nisso. Então, assim, eu estou falando que passou comigo já essa semana. Eu ia pedir informação, mas na verdade, ele já tem até ali o print da tela, me passou a conta e o número e o valor. É um absurdo isso. Quer dizer, eu corro dessas pessoas. Né? E quem me conhece, por exemplo, a Lu Egito, a Andréia, sabe que se precisarem, eu dou qualquer informação. Se eu não souber da informação concreta, eu vou atrás também para poder passar. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente está atualizado, mas não estamos atualizados naquela informação. Porque todo dia muda algo. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Olá. Eu só quero avisar que eu tô toda preta aqui, mas o meu... Porque a minha câmera estava no celular e acabou a bateria. Eu tô colocando para recarregar, mas estou ouvindo tudo. Tá, e assim, eu preciso de opinião, preciso que alguém pergunte para me poder ajudar.
Porque a minha área depende de quem está precisando, né? Quem sabe faça uma pequena apresentação. Fábio, fala aí do que você faz, com o que você trabalha. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou a Fabiana. Não sei se é essa Fábio que você está falando. Claro que é. Mas vamos lá. Já me desloquei aqui. Então, eu sou a Fabiana, eu trabalho com o desenvolvimento do ser humano de forma integral, sou psicanalista, faço atendimento online e presencial aí em Lisboa. Agora, com essa questão da pandemia, eu estou só no online. Era isso que eu ia perguntar. E também gostaria de aprender... Fábio, eu estou no Brasil, estou chegando aí em Lisboa. Eu tô no Brasil. Estou chegando em Lisboa aí no final do mês. Ah, tá. A última vez a gente falou que estava no Brasil. Desculpa te interromper. Imagina. E tô querendo aprender também. Acho que o objetivo é, com certeza, exercer meu propósito, mas eu também não posso esquecer que o dinheiro é importante. E às vezes eu tenho até uma resistência de juntar dinheiro com propósito, porque parece que eles são antagônicos, assim. Então é muita crença, né? Mas quero aprender muito a divulgar meu trabalho, porque eu venho de uma empresa, e numa empresa a gente tem uma estrutura que faz essa divulgação, as pessoas conhecem o nosso trabalho e a gente não precisa, eu pelo menos nunca precisei me divulgar. E acho que eu estou tendo bastante dificuldade nisso e gostaria muito de ouvir a Alessandra aí dando as dicas. Obrigada, gente. Então, a sua divulgação seria via Instagram, claro, né? Talvez até no LinkedIn no futuro. Mas para você divulgar, a gente tem que apresentar o nosso material. Para apresentar nosso material, tem que fazer um pouco, eu penso que um pouco simples. Simples que eu falo assim, um objetivo, né? Você faz desenvolvimento, você é psicanalista, então você tem que falar um pouquinho mais, alguns posts, você publicar na sua área, pequenos detalhes, qual que faz a diferença, por que a psicanalista, o que ela desenvolve, mas claro, né, você não vai falar tudo, você vai falar algum detalhe, que aquela pessoa chama atenção, e no que você escreveu ali, o chamar atenção, ela te chama no direct, ela te chama no WhatsApp. Isso também vale muito a pena. Porque, assim, se nós falarmos de escrever texto, com toda sinceridade, se eu for ler, a gente vai ficar o dia todo lendo um texto. E se eu fazer uma chamada pequena, colocar um post e fazer uma chamada pequena, que dá atenção para aquela pessoa que está precisando, pode ter certeza que a pessoa te chama no direct. Ela te chama mesmo, seja qualquer informação. E ali você vai praticamente vender o seu produto, né? Porque você vai passar informação concreta para ela. O que é uma chamada pequena? Desculpa. Uma chamada pequena é tipo um vídeo? Não. Você faz um post mesmo, normal, uma foto, ou até uma frase falando sobre a sua área, e embaixo, na mensagem, você põe poucas linhas, 2, no máximo 3 linhas. Porque se eu for falar sobre a minha profissão, vai vir 50 linhas. Uma pessoa chegar na 25 linhas, já não quer ler mais, né? Porque fica enjoativo. Então, se eu pôr, o que significa em poucas linhas, a pessoa lê, ela vai começar a interagir. E se ela salvar, ela está interessada também. Porque se ela salvar, depois ela busca. Porque a hora que ela precisa, ela sabe que está salvo no Instagram, né? Então, assim, e você sempre divulgar, não divulga muito o telefone, mas desde que ela te chama em direct. Mas você tem que fazer posts diários. O diário, post diário. Né? E um post concreto também. Concreto que eu falo assim, bem objetivo na sua área. Né? Mesmo que você coloque outra coisa, uma propaganda, outra coisa, ou uma informação que está acontecendo, mas sempre puxa um pouquinho a sua área na hora de você escrever aquela pequena mensagem. Isso faz uma diferença enorme. Eu vi que a Lilian tá louca para falar. Legal. Deixa eu só completar uma coisinha aqui. Não, eu só ia mesmo perguntar se tem como a gente saber. Boa tarde a todas. Quando alguém salva, como que a gente sabe? Não tem como você saber. Mas se ela te... Não tem como. O Instagram ainda não liberou. Mas se ela te chamar no direct, você vai saber que ela salvou. Porque você vai saber quando você publicou, a data que você publicou tá ali. E se ela te chamar 2, 3 dias depois, você vai saber que ela salvou.
Obrigada. assim, Desculpa, Não, a Fabiana, desculpa. Só para dizer uma coisa, eu não sei quem é que esteve aqui conosco quando nós falamos sobre redes sociais com a Isabel, que era colombiana. Assim, ó, naquele dia, tinha daqui do Brasil uma ex-aluna minha, que era a Marielle, e aí ela fez uma pergunta de como é que eu consigo colocar no Instagram o meu escritório de contabilidade? Porque meu grande problema com os clientes talvez foi por isso que o advogado fez o que fez com a Alessandra. Os clientes querem, eu como contabilista também que sou, eu sei bem que os clientes querem fazer consultas, mas não querem pagar por elas. Então, o que acontece? E outra coisa que daí ela fica assim, que tipo de conteúdo que eu vou colocar que eu faça com que eles se interessem? Daí eu disse para ela, primeira coisa, vamos pensar, o que eles buscam, né? Então, assim, todo mundo busca alguma coisa que pensa que é um contabilista, né? Que só pelo que leu na internet já virou contabilista. Então, assim, o que a gente vai poder fazer para trazer ele? Daí começamos a quebrar a cabeça, eu e ela contratou inclusive alguém que trabalha com mídia, mas que não conhece contabilidade, então ficamos nós pela contabilidade e ela, a outra menina, pelas mídias. E eu agora, pena que eu tô sem a câmera, mas depois eu mando lá para vocês. Ela fez uma publicação, ficou muito bonita, em verde e branco, que diz assim, MEI, para quem é brasileiro sabe que MEI são os microempreendedores individuais, equivale um pouco ao recibo verde daqui, né? Um pouco, porque lá é mais simplificado ainda. Então, eles colocaram assim, MEI paga imposto ao emitir nota fiscal? É uma pergunta. E lá nas letras miúdas colocou assim, os impostos compõem o DAS, que é a guia que a gente paga todos os meses, que é pago mensalmente, ó, tá aqui então na letra pequena. Com isso aqui, ela teve pelo menos 20 chamadas para saber. Como assim? O que é o DAS? Porque não foi o MEI paga imposto para emitir a nota fiscal. Foi, o que é o DAS? Eu não sei o que é o DAS. Aí ela começava a explicar, não, aquela guia que você paga todos os meses é o DAS. Mas aí alguém já ligou para ela com uma dúvida. E nessa dúvida ela começou a perguntar, mas a tua MEI do que é? Será que está bem enquadrada? Será que está mal enquadrada? E ela já conseguiu 2 clientes a partir de uma postagem no Instagram bem feita. Porque assim, é quase que o phishing, né? O que eu vou pescar esse povo? E o que a gente pescou foi isso. Primeira coisa, a MEI paga imposto para emitir nota fiscal? Putz, eu nunca paguei isso, eu emito nota fiscal direto com a minha MEI. O que é isso, então? Aí foi lá e leu uma letra minúscula ainda que diz assim, mensalmente tu tem que pagar alguma coisa. Puta, eu tô devendo para o fisco. Aí foi perguntar para quem fez o post. Então isso foi muito legal, porque a gente discutiu isso num webinar aqui. Como ela poderia fazer alguma coisa sendo contabilista. Então é bom a gente saber que o Instagram funciona se a gente trabalhar bem e que esses nossos pequenos eventos podem mesmo mudar o nosso rumo, né? Claro, esse é o objetivo, na verdade, né? Você fez uma chamada lá com um post de algo que interessava, mas a entrelinhas lá na mensagem foi curta, a pessoa leu rápido e interessou. Exatamente. Né? Então, assim, cada área, porque assim, se a gente for explicar, cada um tem uma área, ninguém tem uma área muito igual, né? Então, se você fizer... Agora, porque tem gente que escreve textos e texto. Eu tenho preguiça de ler texto no Instagram, porque realmente você fica tempo, porque você não vai entender nada. E ela fez uma chamada objetiva, né? Ela fez um post objetivo e ela chamou a atenção. E realmente, e aí ela colocou o hashtag contabilidade, contábil, contabilidade. Então, acaba caindo em outra pessoa. E a pessoa tendo dúvida. Ou até alguém me pergunta, Alessandra, você sabe alguma coisa? Eu vou lá, busco no meu Instagram e mando para a pessoa. Ó, essa aqui você pode confiar, porque eu já conversei. Eu posso te indicar. Ó, essa eu nunca conversei, mas eu estou te indicando, você pesquisa. Né? E isso ajuda muito. Não. Né? Isso é super interessante. Hoje, cada área tem que ter o seu objetivo concreto. Não adianta eu ler. É igual estudar. Eu só estudar e chegar no final das contas... Dá pra ver. Não, tá dando reflexo. É. E chegar no final de uma conta e eu não saber nada do que eu estudei. Mesma coisa. Né? É igual a pessoa vai fazer um primeiro bolo. Se ela não colocar o pó royal, o bolo não vai crescer. Verdade. Então, na verdade, eu aprendi uma coisa que eu falo muito. A gente tem um ovo fritando. Temos a gema e a clara. Nós somos a gema. As claras são as pessoas que vão nos procurar. Então, nós somos pequenos, somos empreendedores pequenos. Se a gente fazer uma divulgação objetiva ali,
o que está em volta vai nos contactar. Isso de experiência, gente. Entendeu? Isso eu falo com muita experiência, porque realmente vem a pessoa te procurar. E se ela te procura e você dá uma informação, não precisa dar a informação 100%, mas se você deixa ela a pensar, ela te procura e te paga. Isso é verdade. Né? Então, cada área tem que saber como buscar seu cliente. Posso fazer uma perguntinha agora? Deve. Me apresento ou faço a pergunta, Andréa? Pode dizer teu nome só e a tua área e já fazer a pergunta, Adri. Tá. Então, eu sou Adriana Foger, eu sou irmã da Fabi, que acabou de falar. E trabalhei 20 e poucos anos em tecnologia, agora eu tenho uma segunda carreira que é ser coach. Alessandra, coach. Estou definindo, expandindo minha carreira. E aí a minha pergunta é, eu sou super verdinha, como dizem aqui, né? Sou super verdinha no Insta. Então, quando você fala assim, e tenho poucos seguidores ainda, né? Então, quando você fala assim, faz uma pergunta, né? Como a Andrea falou, faz uma pergunta que vai chamar, né? Aí põe uma hashtag, importante. Então, aí eu te pergunto, os meus seguidores atuais, vamos dizer assim, não consigo ver um prospect aí, não consigo ver uma pessoa para ser meu cliente nesse momento. Então, assim, se eu coloco só a chamada, a família vê, um amigo aqui, um outro ali, tarari, alguém que está me seguindo, eu nem sei quem é, tarará, mas tudo bem. Pode até ser, se tá me seguindo, eu não sei quem é, pode realmente ser um prospect. Mas isso aí não vai chamar ninguém de fora, né? É a hashtag, se eu for inteligente na hashtag, é o que alguém que não me segue, que eu nunca vi, ela vai fazer a pesquisinha dela no Insta e vai me achar. Isso. Então, nesse momento meu, onde eu tenho poucos seguidores, eu tenho que focar na hashtag. É isso que eu captei. Eu também não tenho muitos seguidores. Tá. Mas eu comecei a fazer uma publicação no LinkedIn. No LinkedIn, tá. E aí que começou alguma coisa. Ah, tá. Porque, na verdade, eu e a Lu Egito, nós somos personal organizing. Somos sócias também. Tá. Mas eu estudei sobre coach organizacional, adoro mexer nessa área, sabe? E adoro também o coach organizacional documental, que é ajudar as pessoas na documentação, nas informações que eu tenho concreta, e me chamou muita atenção essa área. Não a parte coach, mas a parte de poder desenvolver a pessoa para ela se achar. Até hoje, eu não dei nenhuma aula privada, nada. Até hoje eu não fui nessa parte. Eu só estou começando com pequenas divulgação nessa área, porque é uma área que eu gosto muito. A Lu me conhece, ela sabe que eu sou apaixonada nessa área. E quero sempre poder ajudar mais as pessoas. Eu trabalhei em Madrid durante 5 anos com estrangeiria de documentos. Eu era assistente de 8 advogados. Então, eu entrava e saía de consulado de todas as línguas, idiomas que vocês pensam. Então, eu acabei querendo poder ajudar mais nessa parte, mas cada um fazer o seu. Eu dar aquela mãozinha e a pessoa começar a desenvolver. Porque se eu for dar uma aula do início ao fim, o valor é 1. Né? E nem hoje todo mundo está podendo pagar 300, 400 euros por 7, 8 sessões. Porque realmente é uma sessão, não dá para fazer em 2 horas tudo. Então, eu preferi fazer assim, conversei com a Andréa, nós conversamos, ela achou super interessante, e eu preferi fazer assim, porque assim, eu estou ajudando vocês a se desenvolver, porque se vocês começarem a buscar algo, igual você, na área do coach, você ainda não buscou qual tipo de coach que você quer ser. Tem a de carreira, tem o coach team, tem o performance, tem o trainer, né? Então, primeiro você tem que se achar em qual coach. E depois, se você quiser me chamar no privado, eu te ajudo a divulgar. Tá? Eu te coloco lá no meu stories, se for necessário, eu te ajudo. Divulgo no meu LinkedIn, não tem problema, sabe? Te ajudo a divulgar. Eu fiz uma live na semana passada com um gestor empresarial lá do Brasil. Ele me chamou no LinkedIn. E daí eu tive um aumento de 10%, tanto no meu LinkedIn como no meu Instagram. Em uma semana. 10% do quê? De seguidores e de pessoas me procurando. Entendi.
só com uma live que nós fizemos. Não ficou, Alessandra, obrigada por oferecer ajuda. Só que não ficou claro para mim, porque quando você estava se apresentando, você cortou, e está cortando muito essa sessão para mim aqui. Deixa A eu minha ver aqui. internet que tá, minha conexão que tá falhando. Mas quando você falou o que você faz, não ficou muito claro se é com. Eu entendi que você está focando em pequenas empresas, agora você está falando que mudou de carreira. Então, Não, deixa eu te explicar então. Eu sou coach organizacional, mas eu tenho uma outra carreira que é personal organizer, que também faz sentido. Né? Ah, tá. Como personal organizer, você arruma a vida da pessoa. Isso, mas né? como coach organizacional, você... Aí foi aí que eu não ouvi você falar. Tá. Eu ajudo as pessoas a desenvolver o seu projeto. Entendeu? Você tem que se achar... A pessoa que tem uma organização, então. A pessoa que tem uma empresa. Não, é qualquer tipo de empresa. Tá. Vou dar um exemplo da FINAC. Outro dia eu tive na FINAC, antes da pandemia. Tá. Né? Cheguei lá, já tinha feito a encomenda, disse que eu podia buscar na FINAC. Tá. Quando eu cheguei lá, ninguém sabia onde estava a minha mercadoria, o livro que eu tinha que comprar. Passei por 5 atendentes. Tá. Aí o último atendente teve a ideia de entrar no computador e buscar para mim. Tá. Isso aí é falta de organização empresarial. É onde eu entro. Então, mas aí você entraria ajudando a FINAC. Ajudando a FINAC. Tá. Certo? Mas como você ainda não se achou, como você falou no início, certo? Você ainda está se procurando que tipo de coach você vai ser. Você está estudando, certo? Então, eu sei 2, 3 alternativas para mim, tá? Eu só não sei se eu já foco no início nisso ou não, porque, por exemplo, carreira é uma coisa que me interessa, produtividade é uma coisa que me interessa. Então, são 2 linhas que me interessam. Parentalidade é uma coisa que me interessa também, porque eu sou mãe e adoro conversar sobre isso. Então, assim, são coisas que até a produtividade e a carreira, elas até combinam um pouco, mas a parentalidade já muda. Então, esse é um dilema que eu fico. Eu tenho que escolher agora? Ou eu poderia falar generalizando o life coach e seguir em frente e me descobrir para ver realmente qual dessas 3 frentes eu gosto. Ou até o corporativo. Por eu ter vindo também do mundo corporativo, eu tenho bastante experiência, eu gosto disso. Né? Então, você está mais ou menos a mesma que eu, mas a Lu. Eu sou personal organizer e sou coach organizacional empresarial. Né? Agora, tentando ajudar pequenos empreendedores. Você pode fazer as 3 linhas, não tem problema. Você até pode fazer um post no Instagram e lá você colocar os 3 coach, por exemplo, e falar um pouquinho de cada, mas não estender muito, sabe? Porque para deixar a pessoa ir a te procurar, a pessoa e assim, postar diariamente ou a cada 2 dias, porque se você não posta, a pessoa também não lembra de você. Né? E postar no LinkedIn, né? Postar no WhatsApp também, porque o WhatsApp as pessoas perguntam o que é. Porque quando eu postei, todo mundo me perguntou o que era. Muitas pessoas não sabiam o que era. Uma coisa importante... Você pode fazer assim. Desculpa, pode falar. Não, pode. É a questão que a Alessandra está falando também, tem a ver com a questão da notoriedade. O que acontece? Eu cheguei num dilema de como que eu volto a ser formadora, né? Porque depois que eu vim para Portugal, fiquei algum tempo trabalhando com uma imobiliária, mas assim, não era o que eu gostava de fazer, eu queria voltar a empreender. Continuei dando aula nas universidades no Brasil, mas também já estava muito desgastante, porque ganhar em reais e morar aqui é muito complicado. Muito complicado. Imagina, eu agora estou dando são 2 horas por semana de aula de Excel. Um mês inteiro, então são 8 aulas, mais ou menos, me dá 30 euros. Só que se eu cobrar mais do que eu estou cobrando no Brasil, é muito caro. E eu trabalhar 8 horas, quer dizer, porque se não são 8 horas, eu faço exercícios, faço outras coisas, eu tenho que tirar minha agenda lá. É muito para ganhar só 30 euros, que não me paga um jantar. E não posso aumentar para o Brasil. Então, eu comecei assim, tá, mas e agora? Onde é que eu tenho notoriedade? Eu só tenho notoriedade no Brasil. Aqui as pessoas não confiam em mim para ser professora, para ser treinadora, para ser...
o que for. Eu comecei um canal do YouTube e comecei a colocar aulas gratuitas no YouTube. E comecei a fazer postagens no LinkedIn, comecei a fazer postagens no Instagram e no meu próprio Facebook, na página do Facebook, falando sobre Excel e falando sobre... E aí comecei a pensar o que... E fui para o Google Trends, que ainda há pouco estava falando, a Adriana estava falando sobre que palavras colocar nas hashtags, tá? Se vocês olharem o Google Trends, a gente consegue colocar uma palavra e ele te dizer o nível de procura daquela palavra. Em um ano ele traz o gráfico na região que tu quiser. Então, por exemplo, eu comecei a procurar e pensei, o que eu posso falar mais com Excel? Só um pouquinho, eu quero dar um upgrade na carreira das pessoas, porque não ter Excel pode ser uma barreira para uma promoção. Então, comecei, quer dar um up na sua carreira? Faça Excel. Quer dar um up no seu negócio? Aprenda Excel. Precisa para organizar a sua vida e a sua empresa? Aprenda Excel. Então, eu tirei o Excel da frente e comecei a colocar as coisas que as pessoas precisavam. E assim, eu já estou com parcerias aqui com algumas empresas que já fazem formação, que foram também me achando pelo LinkedIn. Eu fui achando elas pelo LinkedIn também, mandando mensagens pelo LinkedIn, me apresentando, dizendo que eu era formadora no Brasil, agora morava em Portugal e que queria uma oportunidade. Assim, quando começou a pandemia, eu já estava com a minha agenda de março e abril cheia de aulas com os parceiros esses. E caiu tudo, claro, por causa da pandemia. E agora a gente está conseguindo retomar isso em termos virtuais, né, para dar aula online, e também estou conseguindo desenvolver alunos online, porque as pessoas... Eu inverti a lógica. Eu saí do bater só o Excel, 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 porque as pessoas olhavam, Excel, o que eu quero? Mas quando pergunta, quer melhorar a tua carreira, quer progredir na carreira, quer melhorar o teu negócio, quer organizar teu negócio? Todo mundo quer. É mais ou menos que nem a perguntinha aquela lá da contabilidade, né? Eu tenho que pagar imposto se eu emitir uma nota, né, uma fatura? Então, assim, qual a pergunta certa? Isso é muito importante. E a segunda coisa é ter notoriedade, porque, assim, o mais interessante é que as empresas que estão me contratando para ser parceira delas, elas não se deram conta que o meu canal de YouTube só tem 2 meses. Por quê? Porque ele tem mais de 30 aulas lá dentro. Eu fiz uma produção, assim, a toque de caixa dentro do meu YouTube. Então, as pessoas olham lá, nossa, eu tenho 33 aulas. Essa aula é boa. Essa aqui não sei o quê. Então, eu peguei tópicos muito importantes dentro do Excel. Então, fui lá, assim, uma aula para PROC-V, uma aula para C, uma aula para... que são funções que chamam as pessoas, porque todo mundo tem trauma delas. E aí elas começaram a ver, e as empresas começaram a ver. Olha, então fui criando uma notoriedade para conseguir abrir o mercado em Portugal. Daqui a pouco tu teres um blog para escrever com frequência, né? E aí faz a divulgação no LinkedIn, nos outros, dizendo assim, vá até meu blog. E nessa coisa do blog, fazer perguntas para as pessoas, entende? Como está a tua gestão de tempo? Sobra tempo para as crianças? Sobra tempo para não sei o quê? Porque as pessoas, quando são questionadas, elas tendem a ter mais interesse e algumas vezes dar respostas. E pode ser que com essas coisas tu consiga ver qual das 3 áreas que eu me interesso mais que eu estou tendo retorno. Né? Porque pode ser que nisso te dê muito mais retorno para o coaching parental do que para os outros, que a gente imaginava que o parental não fosse. Né? Então, talvez seja por aí. Mas a ideia de criar notoriedade, e eu falo muito isso, porque eu também faço consultoria empresarial, não na área de marketing, mas o cliente, quando te vê como consultor de gestão, ele quer largar tudo em cima, né? Assim, para conseguir resolver as coisas. E uma coisa que eu digo sobre esse negócio de criar notoriedade, ele é muito trabalhoso, porque a gente tem que um dia sentar e começar a fazer assim, pensar, na minha área, o que são as coisas importantes? E vai anotando, só tópicos. Depois daquele tópico, o que eu posso efetivamente falar que eu domino desse tópico, ou que eu vou pesquisar para poder falar? E aí começa a desdobrar esse tópico e criar um cronograma de postagem. Então, se eu vou postar a cada 2 dias, eu tenho que falar dentro daquela minha lista. Porque senão eu corro risco, porque a gente começa a olhar muito conteúdo na internet, daí assim, olha que legal eu agora falar em dashboard. Não, eu não estou em dashboard nesse momento no Excel, eu estou falando em outras coisas para dar mais solidez para as pessoas dentro do Excel. E a mesma coisa eu imagino que seja para o coach, para a culinária, para o que for. A gente tem bombardeado de coisas.
Então, assim, se eu não tenho lá a minha lista do que eu vou postar, do que vai fazer sentido, eu corro um grande risco de achar um assunto novo e bonito e trocar. Só que daí a minha notoriedade também trocou, eu não tenho mais consistência. Então, o cuidado da consistência quando vai criar notoriedade. E muitas vezes a gente ainda não está empreendendo, está pensando lá na frente em empreender, é bom começar a notoriedade antes. A gente só descobre isso quando começa a procurar o cliente e aí fica assim, putz, e agora? Como diz a Adriana, quem me segue são meus amigos, quem me segue é minha família. Né? E que às vezes pensa assim, a Adriana era uma excelente gestora na área de TI, mas coaching... E se vai ver, quem mais precisa de coaching são as pessoas de TI. Eu digo isso porque vim da área de TI. Eu tenho uma amiga que faz coaching só de TI e, assim, o plano de ação de muita gente que trabalha com ela é assim, o que te bloqueia a carreira? Me bloqueia porque eu sou um gênio, adoro estar eu e o teclado e não quero falar com ninguém. Pois, e quem é promovido? Quem fala com os outros. Bom, então tá. Então, o teu primeiro plano de ação vai ser, sei lá, pensa aí, o que tu acha? Ai, eu morro de vergonha de chamar alguém para almoçar. Quem sabe, então, tu não chama uma pessoa diferente para almoçar uma vez por semana? E aí ela tem feito coisas assim no plano de trabalho dela com os coachings, né? De informática, e tem sido muito legal, porque é uma área que realmente precisa muito de coaching, porque a gente tem a mania de trabalhar muito e não ser reconhecido, né? Porque a gente não faz o marketing pessoal. Então, também aí é outra possibilidade. Desculpa, já falei demais. Nada que isso, cada informação vem diferenciada. Uma palavra diferente faz toda a diferença, né? E no LinkedIn, se você mandar mensagem, né, fazendo um convite para a pessoa vem, ela vem bem. E com certeza ela te interessa, porque se você for, igual eu falei para Priscila, para Fabiana, tem que ser um pouco objetiva. A gente não pode escrever muito texto. Eu não leio texto grande. Por quê? Porque eu tenho tempo. O tempo hoje é eficaz para todo mundo. Né? 99% eu não vou entender o que a pessoa está falando, porque ela não está falando objetivo, ela está falando palavras bonitas. Muitas vezes eu não quero palavras bonitas, eu quero coisas objetivas. Né? A empresa te contrata para você resolver o problema dela, mas para você resolver o problema dela, você precisa saber onde ela começou, por que teve aquele problema. Na nossa parte que é organizacional, tanto em documentação como arrumar uma gaveta, se você não souber arrumar uma gaveta, ela nunca vai ficar arrumada. É mais ou menos a sua área. Se você não desenvolver o que você quer, igual você tem 3 áreas que você gosta, começa com as 3, porque cada uma faz sentido para a outra, menos o parental, que não faz muito agregado às outras. Mas faz o parental, faz um teste, mas chama as pessoas para outras também, porque pode ser que você está desenvolvendo uma área que poucas pessoas conhecem. Né? E se você for a fundo, as pessoas começam a te procurar. O detalhe hoje é publicação. Se você não fizer publicação, realmente... Eu nunca publiquei no LinkedIn. Não é difícil. É uma coisa muito simples. É como o Instagram, né, Andréia? É como o Instagram. A gente só tem... LinkedIn, só deixa eu abrir um parênteses para vocês entenderem onde eu tô no LinkedIn. O meu LinkedIn é TI. Entendeu? Então, o meu LinkedIn, o meu currículo está super atualizado, que eu tenho também então, coach é a minha carreira B, mas o meu plano A é ser coach. E o meu plano B é voltar para a tecnologia. E, em paralelo, ser coach. Eu não vou abandonar coach de maneira alguma, porque é uma coisa que eu adoro. Então, o que acontece? Eu não mexi no LinkedIn ainda. Eu não vasculhei ele com a visão de coach. O máximo que eu fiz foi colocar lá no título coach, né? Certificada internacionalmente em coach, tá? Em coaching. Aí isso foi a única coisa que eu coloquei, mas eu não coloquei um post, eu não mexi, né? Assim, eu coloquei as minhas profissões de TI. Eu não fui nem assim do tipo, é apaixonada por tecnologia, que aí eu posso ser qualquer coisa. Não, eu deixei Business Analyst, Project Manager, e Coach. Então, ficou meio que não sem foco. Assim, você falar que é coach, tudo bem. Você pode ser coach e ter uma profissão que você quiser, né? Por exemplo, você pode ser personal organizer e ser coach. O coaching, ele vai te dar sustentação para qualquer profissão. Na minha visão, ele vai te ajudar a se encontrar e a interagir com as pessoas de alguma maneira.
Mas o foco eu não dei no coaching. Eu só escrevi lá que eu sou coach. E nunca postei nem tecnologia, nunca postei nada. Eu dou um reshare, eu dou os likes, essas coisas todas, mas assim, aqui é um mundo Adriana, não tocado para mim. deixa eu te falar um pouquinho da minha experiência no LinkedIn, e eu falo isso, sempre falei isso muito em sala de aula para os meus alunos, e fui tão burra que passei 3 anos aqui em Portugal quase sem fazer isso, e agora voltei a fazer e comecei a me dar muito bem de novo. O que acontece? Minha vida, eu sempre fui no varejo, ou no retalho, se tivermos algum português aqui. Eu trabalhava para a Sonai, no Brasil, que aqui é o Continente, né, famosíssimo. Depois o Walmart comprou a operação do Sonai no Brasil, eu continuei então sendo executiva dentro do varejo. Chegou um ponto em que determinados cargos de gerência para cima da administração, a gente estava num estresse tão grande que ninguém aguentava mais. E eu decidi que eu queria sair, não queria mais ficar, e fiquei negociando 2, 3 anos a minha saída na empresa até que saí. Quando saí, eu olhei para o meu LinkedIn e pensei, o que eu vou fazer agora? Aí comecei a pensar na minha vida. Eu digo, eu sempre amei lecionar. Eu comecei fazendo magistério e desisti porque eu queria trabalhar, porque lá quando eu tinha 14 anos eu não queria pedir para minha mãe nem para o meu pai dinheiro para comprar um tênis. Eu queria ser autossuficiente. Então larguei, guardei na gaveta aquele sonho de ser professora e fui fazer minha carreira. E aí eu pensei, por que eu não vou buscar isso de novo? Aí o que eu fiz? Primeira coisa, eu voltei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu tinha estudado, e meio que coloquei meus professores velhos pra caramba contra a parede e disse, já tiveram uma monitora de luxo? Não. Pois, então eu, uma ex-executiva, porque não quero mais ser executiva, vou dar aula um semestre no teu lugar e você vai ficar em casa, aproveitando. Por quê? Porque eu precisava ter noção de sala de aula. E eles, eu sabia que já estavam por aqui de alunos, eles não aguentavam mais. Então eu assumi 3 disciplinas totalmente de graça e passei um semestre lecionando. Peguei controladoria, orçamento e contabilidade fundamental, que é a básica, porque eu sabia que eu precisava de uma do começo, do meio e do fim da faculdade para me dar notoriedade nessa época. Passei ali aqueles 6 meses dando aula de graça, voltei para o meu LinkedIn e comecei assim. Quem são as pessoas que eu conheço? Na educação eu não conheço ninguém e não conhecia mesmo. Aí eu pensei assim, quem são as pessoas muito importantes com quem eu tenho relações? Aí peguei todos os que foram diretores e managers e que trabalharam comigo e direto. E aí peguei, e quem trabalhou na Coca-Cola e que me conhece? E quem trabalhou na Unilever e que me conhece, mas que tenha alto status? Selecionei umas 20, 30 pessoas e mandei uma mensagem pelo LinkedIn dizendo assim, oi, eu sou a Andréia, né, coisa e tal, trabalhamos junto, ou assim, primeiro foi esse. E dizia assim, eu quero mudar a carreira nesse momento e daí dizia, né, que estava me especializando, que estava trabalhando já com alunos na Universidade Federal, que já dava assim um pouco de suporte. E se ele não tinha alguém na educação que pudesse me indicar, um diretor de faculdade, um diretor, alguma pessoa. E, além disso, comecei a ver assim, quem é o diretor da faculdade da Uniriter? E ele tem que seja minha conexão no LinkedIn. E aí mandava direto para ele e dizia assim, olá, no LinkedIn nós temos em comum o doutor Sérgio Maia, o doutor Abílio, o doutor não sei o quê. E eu trabalhei anos com ele e agora gostaria de dar um outro direcionamento na minha carreira. Gente, eu tive assim, ó, um deles que conhecia o Sérgio Maia, que casualmente era um diretor português muito conhecido em Porto Alegre. Caiu lá na caixa dele, ele ligou para o Sérgio Maia perguntando, então, quem é? O que faz? E ele disse, ela tem uma competência incrível, ela trabalhou como controller comigo muitos anos, eu largaria minha empresa na mão dela, mas uma sala de aula eu não sei. Aí depois ele me ligou dizendo que tinha dito isso. Eu digo, obrigado. Noites e noites virando contigo para te me dizer que não sabe. E ele, não, André, é que se eu mentisse, né, o que ia ser de mim? Eu digo, não tem problema, nem foi para isso que eu te pedi, para mentir por mim. E fui chamada para dar uma mini aula. Aí cheguei lá, dei uma mini aula de 7 minutos e, graças a Deus, encantei os professores que estavam assistindo para a mini aula. Então, assim,
além de ter o conhecimento, eu tinha a competência, porque eu tinha desenvolvido dos 6 meses que trabalhei de graça para meus professores. Entende? E aí fui contratada na primeira entrevista que eu fiz. Trabalhei 6 anos nessa faculdade, que foi a mesma da Uniriter, que é a FADERGS, que é da Laureate Internacional. E daí, depois dos 6 anos, saí e vim para cá, para Portugal. Decidi vir fazer outras coisas da vida. E aí fiquei de novo nessa letargia, que não sabia o que fazer, não sabia o que fazer. As parcerias que têm me surgido agora das empresas em Portugal, claro que tem lá, agora eu comecei a criar notoriedade, porque eu não tenho mais a Universidade Federal para dar aula durante 6 meses. Eu precisava criar outra notoriedade. Resolvi fazer pelo canal do YouTube, pelas minhas postagens, e o meu contato todo está vindo, grande parte das empresas parceiras, pelo LinkedIn. Então, assim, e eu lá, quando fui procurar ser professora, eu não tinha mudado uma linha no meu LinkedIn. Ele continuava dizendo que eu tinha sido controller por alguns anos dentro do varejo, toda a minha carreira no varejo. Inclusive da época de informática ainda, e também fui analista de sistemas, coisa e tal. Então, não mudei uma linha, mas mudei a minha postura. Comecei a procurar as pessoas que poderiam me colocar como coach. Daqui a pouco a Adriana pode ver assim, quem é uma pessoa que eu conheço e que agora é diretor de alguma empresa de informática. Eu não posso conversar com ele e perguntar que dificuldades que ele tem com a equipe. Se ele não quer fazer um team build, eu vou lá e faço de graça para ele ver como é que é, e tu também ganha experiência de fazer um team build. Vamos fazer sei lá, posso fazer uma palestra motivacional aí para vocês? Daqui a pouco, quando ele tiver com outro diretor falando que tem problema de equipe, ele vai dizer, olha, tem uma menina que fez uma palestra motivacional muito boa para mim. E aí tu já não é mais quem está oferecendo a palestra motivacional de graça, tu é a referência da palestra motivacional. Então, assim, certamente no teu LinkedIn tu tem gente em posição de comando hoje que conhece o teu trabalho, que já sabe como tu é boa na tua área. Então, isso já abre espaço para que tu possa conversar com ele e oferecer o teu novo desenvolvimento. Até porque tu também tem notoriedade, tem conhecimento da área de informática. Tu sabe onde aperta o calo de cada um. O que nos desmotiva? Ter usuário. Se não tivesse usuário, a informática era o paraíso, né? Mas tudo que a gente desenvolve, o usuário reclama ou acha um erro. Então, como é que eu vou falar com o povo que é analista de sistemas e dizer para eles, não pode se desmotivar apesar de ter usuários? Entende? Então, sei lá, bolar alguma coisa por aí. Procura as pessoas que hoje estão em comandos em outras empresas ou até na tua, que tu estava, e que possam te proporcionar um estágio gratuito. Aí vai lá, faz um evento num, um evento no outro. É o que me surge agora, Adriana. Então, vamos lá. Obrigada, legal. De nada. Vamos deixar alguém mais falar que a gente tô sentindo que eu, né? Lilian, com o que você trabalha? Olá, boa tarde a todas, tudo bem? Bem, eu estou iniciando no empreendedorismo aqui em Portugal, estou morando em Lisboa, morava antes no Rio de Janeiro. E, bem, iniciei aqui na área de imobiliária, mas, bem, está no começo, estou aprendendo ainda. Eu ainda exerço a profissão de advocacia no Brasil, então eu quero focar e tirar minha ordem aqui um pouquinho mais à frente, então eu estou querendo ter um nicho específico, né, para poder desenvolver. Como eu ainda não cheguei nesse nível ainda estou estudando o mercado, começando a conhecer as pessoas, como funciona aqui em Portugal, ainda não dei entrada na minha ordem. Até trouxe toda a documentação, mas não tinha certeza, e como tem muitos custos envolvidos, acabou expirando o prazo. E, bem, agora tô assim, na verdade, eu ainda estou um pouco perdida. Eu ainda tô decidindo ainda, tô analisando. Então, é isso. Eu tô conhecendo ainda o meio do empreendedorismo, porque é o com que eu me identifico aqui, né? Sim. Então, é isso. Que bom. Que imobiliária tu estás trabalhando? Eu estava na Remax, mas como precisava assinar o contrato, eu acabei não continuando, então eu fiz a parceria com uma amiga
com uma colega que eu conheci lá, que precisou sair também. Então, assim, a gente tem alguns imóveis, mas agora que a gente está começando, a gente fez uma página, que é Minha Casa em Portugal. Então, a gente está começando a montar o site, está começando a estudar direitinho para fazer um trabalho bem feito, né? Então, eu estou começando a estudar a área do ramo imobiliário, na advocacia aqui, como funciona em Portugal, que é para poder fazer um trabalho, né, bem feito, estruturado, mas está tudo no comecinho. Então, eu estou mesmo aprendendo. Tá bem. Depois me chama depois no privado para a gente falar sobre imobiliária, que talvez eu tenha algumas coisas interessantes para ti. Tá bem? Tá bem. Tá Não bem. é a Remax nem a Century, porque são um horror. E assim também você vai poder divulgar os imóveis logo, né, para poder ajudar, porque divulgar em grupo, uma pessoa pode te indicar e assim acaba você alugando e tendo aquela parceria e aquele arrendamento seu praticamente, né, é onde começa a crescer mesmo, como você falou que você está estudando, está montando no Instagram, né, já. Na verdade, eu não publiquei nada na rede social. A gente só está montando a página, o site já está lançado, Minha Casa em Portugal, mas tem poucas informações. A gente está ainda montando mesmo, porque a gente quer fazer direitinho, não quer, Claro. não quer fazer. Primeiro conhecer bem como funciona aqui, entende? Eu ainda estou insegura. Sim, Então, eu estou insegura ainda. Então, ainda estou. A gente está indo a passos assim bem lentos. Né? E como veio a questão da pandemia foi logo no início, então a minha filha rindo aqui, que a gente está no consultório médico, estamos aguardando aqui. Tá bem. Então é isso, por isso que eu tô aqui fora, eu precisei sair para poder conseguir assistir. Tá bem. Mas eu acho que tem bastante coisa interessante. Eu, inclusive, porque assim, como eu te disse, eu quando vim para cá, daí comprei um apartamento e o dono da imobiliária me convidou para trabalhar com ele. Então, eu gosto muito porque foi a minha relação social, mas que começou em Portugal foi por ali. E eu não quero me afastar deles, só que eu não quero porque assim, eu não consigo vender, eu não consigo angariar, não gosto, não é o meu chão. E assim, e eu estou fazendo para eles exatamente a parte da divulgação. Colocar muita coisa no Facebook, trabalhar o Instagram deles, começando a organizar essa parte, uma parte de consultoria para me manter também ligada à imobiliária. Mas como tu estava falando sobre a questão do direito, o direito imobiliário é muito importante. Então, assim, tu consegue casar muito bem essas duas coisas aqui em Portugal, tá? Porque a legislação aqui é muito, muito rígida. Por mais que a gente não precise crescer para trabalhar como precisa no Brasil, parece que qualquer um pode ser consultor imobiliário, realmente qualquer um pode ser. Só que quando a gente dá qualquer problema, nós é que respondemos solidariamente como pessoa e não a empresa, porque a empresa ela é isenta sobre as coisas que a gente faz. Então isso é muito, a gente tem que cuidar muito, 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 muito quando vai trabalhar com imóveis aqui. E depois a gente fala daí um pouquinho melhor daí sobre a questão. Eu te agradeço. Tá bem. Então tá. Vamos lá. Prazer, tá? Foi um prazer. Tô aprendendo muito com vocês. Sim. Lu, posso pular tu, já que a Lê falou o que tu faz? Estragou a surpresa? Falei que era minha sócia, né? Tá. Sem problema. Ana, fala um pouquinho de ti, Ana. A Ana conseguiu tirar o computador do filho hoje? Não tirei, estou no telemóvel. Tá no telemóvel. Bom, eu sou Ana, sou cabo-verdiana, já estou aqui, vais fazer agora em julho 5 anos que eu estou aqui. Fiz um curso de cozinha aqui de restauração, cozinha e restauração, e já trabalhei 5 anos como chefe de cozinha, gerenciar uma cozinha de restaurante, já gerenciei numa marisqueira, já fui para uma cozinha portuguesa, já fui para um pub, e agora estava, porque não vai abrir mais, num bar de tapas no Bairro Alto, e vai fechar. Eu estou à procura de um espaço para mim, porque como, pronto, eu fiz o curso, mas antes de fazer o curso já fazia tudo de cozinha, desde a entrada à sobremesa. Então eu é que faço as minhas cartas, eu é que faço as minhas compras. Estou à procura de um espaço, mas ainda não encontrei um espaço
para mim, porque também acabei de comprar a casa faz um ano e pouco, não estou lá em cima, então lá mesmo lá de baixo. Sim, o orçamento tem que estar mais Depois, ajustado, tem mais que fazer um adequado. plano melhor, né, Ana? Exatamente. Uhum. E estou a aprender muito com vocês aqui e sempre assisto o vídeo que você põe ali no No grupo. grupo. Sigo também no Facebook, no Insta, só que no Canva não estou conseguindo fazer nada. Semana que vem tem outra aula de Canva. Nós vamos repetir mesmo porque eu esqueci Tentei, de gravar. peguei uma foto de um prato e tentei a fazer aí uma coisa bonitinha para publicar, não consegui. Não, mas vamos fazer. Semana que vem fica antenada que vai ter de novo. Mas aí negocia o Ok, computador com o filho, para a gente poder fazer juntas. Tá bom? está bem. Então na próxima semana, se for à tarde, aí eu consigo roubar um pouco do computador. Tá. E Ana, fala um pouquinho dessa questão do cliente. Agora que a Ana está procurando uma Bom, área, né? estou a Tem tentar uma TV abrir ligada aí. Pode ser a Ana mesmo, eu acho, né? estou a tentar abrir um início de atividade para ver se eu consigo arranjar uns clientes, porque eu tenho que ter a própria fatura. Mas, por além disso, só estou a trabalhar mesmo com os amigos que já me conhecem, que já conhecem as coisas que eu faço. Então, faço uma coisa, pronto, faço o que eles pedirem, mesmo um pouquinho. Estou a começar assim mesmo do básico. E a Ana faz comida cabo-verdiana também aqui ou está adaptando o cardápio para fazer portuguesa? Por aqui mesmo só faço mesmo comida portuguesa, Moçambique, já fiz alguns pratos espanhóis, Sim. Itália, faço um pouco de cada país. Não, eu pergunto isso porque eu fiz um curso de empreendedorismo, dei um curso de empreendedorismo para jovens em situação de risco há um tempo atrás, e tinham duas meninas que são sócias, que elas trabalham no Pingo Doce e fazem comida cabo-verdiana. Então, elas têm feito comida cabo-verdiana, por exemplo, em feiras. Como elas não conseguem fazer uma produção com sequência grande e nem diária, então elas optaram por isso. Elas também vendem online, então elas fazem as vendas online dos pratos, que a gente tem que encomendar, então, né? Então elas não conseguem, não é todo dia que atende, mas elas desenvolveram um nicho assim, que as pessoas fazem as encomendas e elas conseguem entregar, e principalmente têm conseguido participar em feiras, porque daí elas conseguem mostrar o produto delas e dali elas conseguem converter clientes para essas compras online que elas têm. E era uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim, porque como é comida regional, e vende-se muito. Elas disseram assim, que elas estão com um pouco de dificuldade porque a comunidade angolana, por exemplo, é muito maior aqui, não que a cabo-verdiana não seja, mas a cabo-verdiana tem menos eventos do que tem a angolana, por exemplo. Então, pois é verdade. Então elas estão conseguindo colocar Cabo Verde junto com Angola. E aí tem toda uma questão de diplomacia ainda para poder participar. Assim. Para poder fazer, mas elas têm conseguido ir bem, assim. Então, ainda não podem largar o emprego para ficar com isso, mas estão se estruturando. E eu gosto muito delas, porque elas têm o pé no chão, assim, entende? Não é aquela coisa, já vendi 4 pratos, vou largar meu emprego porque eu vou fazer isso. Não, elas são muito bem estruturadinhas. Depois posso colocar vocês também em contato, porque eu acho interessante de trocar essas experiências, até porque elas são novinhas, a Ana já tem mais experiência, né, também de vida e de tudo, podem de repente conseguir trocar mais, tá? Pois, porque eu também não quero muito deixar o meu emprego bem rápido assim, até porque não consegui espaço e para isso estou eu e a minha prima estamos a tentar conseguir um espaço, mas não conseguimos ainda, então não posso deixar o trabalho Pronto, chegou essa pandemia, parou-se tudo. Depois eu também estou à espera de uma cirurgia da mão, que é para fazer uma cirurgia do canal carpo, então estou de baixa, então tenho que ficar bem calma, aguentar com esse trabalho e tenho que ir de leve, mas já fazer comida, fazer um bolo, assim eu faço. Faço também coisas com a massa, tipo pastelaria de fazer sol e croquete, pão. Mas como estou com um problema na mão, a minha prima faz essa parte e eu faço mais com a comida e o bolo que fica mais leve para a minha mão. Sim.
Ale, tem alguma Mas, dica aí para a área de gastronomia, junto com a Pri? Que já... Desculpa, Pri. Mas aqui em Portugal, como na área imobiliária, né, que você tem uma série de coisas a serem cumpridas, na área de comida também. Para você participar de feiras, enfim, entregar a sua comida em lojas e tudo, você tem que ter uma certificação. Isso mesmo, eu ia falar isso agora. Né? Essa certificação não é fácil tirar. Não é fácil, não. Eu consegui. Eu tenho um certificado, tenho diploma como chefe de cozinha e um certificado, tenho de HCCP e tenho tudo em geral, porque, também foi bem puxado. Paguei 2.016 euros para conseguir fazer esse curso. E esforcei muito para não fazer isso durante 2 anos. Então, acabei por fazer isso por 1 ano e 4 meses. Mas com muito esforço, trabalho. E quando estou na pausa, às vezes ir descansar, eu trabalhava repartido, eu estou sentada a estudar, às vezes eu começo a dormir em cima do tablet, estou em cima do telemóvel, vendo como não estou caro a estudar, eu estou ali assim, caí para o lado, mas esforcei muito. Agora, será que para você não seria interessante também alugar uma cozinha? Tem cozinhas industriais que você pode alugar por mês, por ano, e aí você vai lá e faz a sua comida. Né? Eu acho que é mais prático. É como se fosse um espaço de coworking, entende? Como a gente vai lá e usa um escritório por um tempo. Né? De cozinha. É uma cozinha compartilhada. É isso, né, Pri, que está falando das cozinhas compartilhadas, que a gente faz o agendamento, né, o aluguel agendado. Tipo ali no Cais da Ribeira, certo? Eu não sei onde tem. Geralmente, essas cozinhas, tem cozinhas assim, mas geralmente tem a cozinha que você aluga por um mês, porque aí aquele espaço ali da cozinha é seu. Você vai trabalhar naquele espaço, entendeu? Você vai ter as suas panelas, as suas coisas, tudo ali naquele espaço. Entendeu? Mas é uma coisa difícil de você achar uma cozinha para alugar. Não é uma coisa também tão fácil. Não está fácil mesmo. Estou a encontrar sempre mais para o Trespaço e o Trespaço está muito caro. Muito para o Trespaço. Porque essas cozinhas, elas já são certificadas. Você precisa fazer a comida numa cozinha certificada. Não só você, profissional, ser certificada, como a cozinha também tem que ser certificada. Boa, isso nem sabia que podia fazer isso. Por exemplo, você não pode fazer a comida na sua casa. Né? Para você fazer a comida na sua casa, você tem que ter uma certificação. Né? Sim. Porque você fazer na sua casa, você tem que ter um espaço só para fazer aquilo. Por exemplo, no meu caso, pão de mel. Eu tenho que ter um espaço só para o pão de mel. A colher para mexer só o pão de mel. A panela só para o pão de mel. Não pode ser não que eu pode fazer misturado. A comida... não posso, né, a minha comida de casa, eu não posso usar para fazer o pão de mel. Né? E eles vêm na sua casa, tem uma certificação, bem... Por isso que eu não divulguei nada do que eu fiz nas redes sociais, por causa disso, porque eu posso ter problema, pode chegar ali uma pessoa da ZAIA, pedir certificação, não tenho. Exatamente. Então eu faço sempre para as pessoas que já conhecem e diz, olha, eu preciso de tensões, eu faço. Eu preciso de um bolo, eu faço. Eu preciso de um tabuleiro de bacalhau com nata, eu faço. Mas já é coisa que, assim, quando a gente precisa, as pessoas precisam fim de semana, pede, eu faço na sexta-feira, entrego no sábado. E é pronto para pôr no forno, ou então entrego pronto, tudo frito, conforme a pessoa quer. Mas só faço mesmo para os amigos, não publiquei nada para não ter esse problema, até porque eu estou de baixa, não posso estar aí envolvido nisso. Verdade. Então tá, muito obrigada, Ana. Pois. Tá bom. Nada, obrigada eu. Alessia, tá nos ouvindo? Estou. Olá, Alessia. Por favor, divide conosco aqui, que já viu que nós temos a Alessandra, que é coach, né? E a Adriana também. A Alessia também é coaching. A Alessia é uma coach de uma coisa muito interessante. Né? Deixa eu comentar na minha câmera. E a Alessia hoje comentou comigo duas coisas. Né? Primeiro, que já tem 7 clientes. Isso é muito bom. Já começa nos trazendo aí para discussão, porque hoje o nosso negócio é realmente discutir clientes, né?
E a segunda coisa é como se organizar como coaching, porque afinal de contas, uma das coisas que a gente não chegou a falar quando estava falando com a Adriana antes, mas quanto mais coachings tu tiveres, mais dados tu precisa consolidar e trabalhar, né? E trocar essas informações com os teus alunos, principalmente no tipo de coaching da Alessia. Então, vamos lá. Eu deixei toda a oportunidade. Meu nome é Alessia, sou cabo-verdiana. Já vi que eu tenho uma vizinha aí no grupo. Estou aqui em Portugal há 5 anos e meio. Sou formada em auxiliar de fisioterapia e massagem. Mas com essa pandemia não estou trabalhando na área. Então, caí de paraquedas nessa coisa aí de coach. Entrei como aluna, porque eu estava com problema de peso. Sou coach de emagrecimento, de programa de saúde corporal. Entrei como aluna e logo em 2 meses e uma semana perdi 11 quilos. Devido ao meu resultado, a minha coach me convidou para ser coach. Como eu estou em casa, não estou fazendo nada, olha, não ia também perder nada com isso, né? Resolvi entrar de cabeça nisso. Entrei, uma coisa que realmente estou a gostar. Vai fazer 1 mês que eu estou como coach. Já tenho 7 alunas. Me falta menos de 90 pontos para ser supervisora. E nesse grupo entrei eu estava falando com uma amiga, né? E ela disse, olha, já que estás a entrar nisso, essa coisa de empreender, vou-te meter num grupo de empreendedorismo. No início eu entrei, mas não levei muito em conta, só via os anúncios, depois saía. Depois eu vi qualquer coisa sobre Excel. E também, como vou dizer, nos meus alunos são 7. Eu já estou ficando meio doida com isso, porque são 7 alunos, é pouco. Mas cada um puxa para um lado, é tipo mais de 20 mensagens por dia, é um perguntando e outro perguntando, já estou mandando uma mensagem a uma pessoa, a mesma pessoa já envia a mesma mensagem. Fica um bocadinho complicado. Mas as minhas alunas eu consegui através do Instagram, porque publiquei ali mesmo quando entramos para ser coach, e o pessoal aí, os nossos supervisores, nos indicam a meter o nosso Insta no público, fazer Linktree, essas coisas. Eu também pedi uma amiga que é conhecida, que é cabo-verdiana também, é da Sarina, é conhecida. Eu pedi para ela publicar no Facebook dela, no Instagram dela. E foi assim que eu consegui os meus alunos. Olha o network aí, a importância do network, que era o que a gente estava falando para a Adriana fazer no LinkedIn também, né? Não deixa de ser o network de ir procurar as pessoas que podem nos ajudar e nos referenciar. Por acaso, ouvi vocês falar aqui, já fui criar o meu LinkedIn. Olha a proatividade da Alessia. Parabéns. Nem sabia disso, agora já fui lá criar o meu perfil, estou entendendo mais ou menos, parece tipo um Instagram. Segue a pessoa, depois posta, qualquer coisa assim. Exatamente. Porque não é muito difícil. E é isso. Eu estou gostando de ser coach, né? Mas só que já vi que não é tão fácil como eu pensava. É um bocadinho complicado gerir várias pessoas. São pessoas de vários países, são portugueses, são guineenses, são angolanos. Como eu sou preta, né? Então as minhas clientes tipo são mais pretos também, mas afro. Tenho algumas portuguesas, tenho algumas brasileiras também. E assim por diante seguindo. Então, sim. Desculpa interromper, mas a gente acaba esquecendo. Você é coach nutricional, certo? Isso. Então, você tem que ter meta, como você falou, que manda mensagem para um, acaba mandando para outro, né? Então, você tem que ter aí que entra a parte da organização sua. Você tem que ter horário e meta para isso. Porque se você não fizer assim, você se torna perdida e acaba repetindo até uma mensagem. Desculpa te interromper, até já fui comprar uma agenda para marcar tudo isso. Já estou tipo usando o calendário do telefone com
com horário já, essa hora tem que enviar mensagem para tal, depois eu tenho criança de 6 anos, que é parece que é não sei lá o que eu tenho ligado aqui em casa que não para, me dá uma volta à cabeça com essa quarentena, tô ficando meio maluca. Alessia, agora, Alessia, deixa só eu falar uma coisinha aqui. Agenda não, por favor. Você tem a ideia do Excel, aí você vai usar, por favor, você vai repetir a mesma Já coisa. estamos agendadas para a primeira aula entre amanhã ou sexta, já para organizar a vida, nós, né? E também já vamos, além do Excel, já vamos arrumar a agenda do Google para ela, né? Que é para começar já a ter isso tudo eletronicamente. Claro, porque assim, senão ela acaba mandando, como ela falou, uma mensagem, ela repete para, né, para a mesma pessoa, e isso não pode. E coloca horário, Alessia, coloca horário. Eu estou fazendo, já coloquei horário, já criei lista de transmissão no WhatsApp para não estar a mandar a mesma mensagem. Tipo, para repetidamente, meto elas todas numa lista de transmissão, uma mensagem que eu tenho que mandar, tipo, sexta-feira, ou às quintas tem aquelas mensagens que tenho que mandar para todas, já mando ali. Já estou tipo, no calendário do telefone, meto horário, meto um alarme aí, olha, a tal hora e tenho que mandar mensagem para tal, tenho que falar com tal, assim. Sim. A mim está complicado, não está sendo fácil, não. Coloca... Não sei, só ter e focar, fazer um plano com, por exemplo, dar uma distância de meia hora ou 20 minutos para cada uma das alunas, onde é que você vai fazer o seu trabalho, porque assim ninguém vai não confundir com ninguém o que tem que mandar. Pois é, eu estou fazendo isso, não estou tipo, porque eu entro, desligo o telefone à noite, né? Só tem família. Quando eu ligo de manhã, parece que estão todas com dúvida ao mesmo tempo, enquanto todas mensagens assim é delas, Jesus. É assim, quando eu tenho uma resposta que tem que dar o mesmo resposta para todas, inclui toda no WhatsApp, assim ponha lá, quando elas fazem pergunta, você responde, já todas ver a resposta. O que é separado, Pois, desculpa interromper. Quando é assim que eu estou fazendo. Eu meti elas todas numa lista de transmissão. Quando eu tenho uma coisa para dizer para todas, eu meto uma mensagem e já envio. Sim, mas o retorno para elas tem que dizer assim, ó, pode me mandar mensagem um dia inteiro, mas eu retorno para vocês entre 4 horas da tarde e 5h30. Porque senão a gente fica que nem e-mail. Na verdade, o que tu está relatando aí é uma coisa que todas nós vivemos. Principalmente quem trabalha em empresas, né? A nossa vida corporativa entrou um e-mail, ele parece que é prioridade sobre toda a nossa vida. A gente para tudo que está fazendo, vai ler o e-mail e se calhar já vai responder e resolver. Só que tu estava fazendo uma outra tarefa antes que parou totalmente porque chegou um e-mail. Então, assim, a gente pode dizer para elas, podem mandar quantas quiserem durante o dia inteiro, só que eu só vou responder até esse horário. Porque também elas não ficam lá na expectativa que tu vai responder o tempo todo, né? Porque a cada mês, há qualquer dúvida, elas, principalmente as que estão no início, posso comer isso no almoço, posso comer isso no lanche, posso utilizar isso, posso comprar isso, vou fazer compras, ficam mandando fotos, posso comprar isso, posso comprar aquilo. Jesus, meninas, vocês já têm a lista de compras, já têm o vosso manual. Exatamente. Me ajudem também a vos ajudar um pouco. Faz tipo um menu para elas de almoço e pequeno almoço, lanche, jantar. Elas têm tudo. Então, tem o programa delas, porque ao iniciar o programa, eu faço a sessão de coach. Eu ligo para elas. Tem sessão que eu demoro 2 horas a explicar tudo. Termino a sessão, mando o manual deles. Mando a lista do acompanhamento. Mando a lista de suplementação. Faço o cronograma com nome, horário, de acordar ao jantar. Mando exemplo de alimentação, tem tudo ali, mas fazem questão. E mesmo assim estão com dúvidas. E mesmo assim. Na verdade, não tem dúvida, elas têm vontade de comer esperando um sim do outro lado, é diferente. Pois, tem tudo. Que ter, tem a lista de compra, tem exemplo de lanche, tem exemplo de almoço, tem opções. Mas posso comer isso? Eu já disse para elas, meninas, o que tem ali vocês comem. E o que não tem quer dizer que vocês não podem comer. Mas posso comer laranja? Posso comer isso? Tá. A paciência não está lá grande coisa. Mas então, os teus alunos vieram através do Instagram
Não Sim, só do acabei de teu, estudar. mas também tu fizeste network, quer dizer, procuraste pessoas que tinham mais influência e mais seguidores e pediu que essas pessoas divulgassem o teu trabalho. Sim, foi isso que eu fiz. Uma amiga que é muito conhecida, que é dançarina, né? Uhum. É dançarina, depois, para além da dançarina, é uma pessoa, tipo, vou dizer, na nossa sociedade cabo-verdiana, praticamente todos conhecem. Então, ela, ao publicar, tive praticamente mais de 20 contactos. Só Olha que naquela beleza. noite. Mas nem todas quiseram, né? Porque Claro. muitos mostram interesse e quando vamos ali explicar, muitos desistem. Mas por causa disso, eu consegui vários alunos. Sim, muito bom, muito bom. Mas está me dando volta a cabeça, mas estou gostando disso. É uma área nova, né? É uma Totalmente área nova. diferente É da uma minha, né? fase de Eu sou aprendizagem. É. auxiliar de Agora a gente vai fisioterapia. ajudar a organizar mais um pouco a vida da Alessia ali. Tá, minha vida tá mesmo. Eu saí hoje, como eu disse que eu cheguei atrasada por falar consigo. Eu cheguei em casa com um e-mail de uma nova aluna que eu tenho que estar a mandar mensagem de apresentação, quando que eu tenho que marcar. Já tenho que falar consigo, já com fome, que eu não aguento mais, porque saí de casa, tive praticamente 2 horas no mecânico. Eu disse, eu não vou aguentar Sim. isso. Fala, Adri. É conosco? Não, eu falei, aguenta. Ah, Aguenta sim. aguenta sim, aguenta. Já estava fazendo seu LinkedIn agora. Você é muito esperta. Sim, fiz agora. Eu ouvi vocês falar, eu disse, olha, já estou frente do computador, Então, vamos lá. Não, isso não tem preço. Eu só ia abrir um parênteses, porque no curso que eu fiz de coaching, a professora falou isso inúmeras vezes, a formadora, que nós podemos ser coach em vários segmentos. Agora, coach nutricional, só nutricionista pode ser. Então, se você não é nutricionista, arruma o nome do coach, que eu entendi que você falou para a Alessandra que é nutricional. Pode pôr personal coach, pode pôr... Não, eu meto mesmo no meu Instagram, eu tenho coach pessoal, não diz lá somente coach nutricional. Tá. Porque o nutricional, isso aí pode depois dar um problema, né? Legal. No meu Instagram eu tenho coach pessoal, não tem coach nutricional, não. Isso, e deixa as pessoas te procurarem, né, e você fazer essa ajuda de alimentação. Mas, né, tem todo uma escadinha aí com cuidado da parte nutricional. Tem toda depois é um programa, né? E no programa tem o nutricionista, tem clínico geral, o programa é completo. Eu sou a uma escadinha até chegar lá. Isso mesmo. Isso. Porque aí você está ajudando o programa, ajudando pessoas e se autoajudando também. Pois é isso. E depois, se você quiser alguma coisa, alguma dica, você pode me chamar também, não tem problema. Olha, eu quero sim. Tudo que vier vem bem ali, né, Alessia? Tudo que vier é bem-vindo. Tá, a gente agenda um horário, quando você estiver tranquila, para você ter aquele foco do que a informação que eu lhe passar, né, ela ser absorvida por você e você conseguir depois desenvolvê-la. Também vou contar aqui o seu contato. Isso, depois eu coloco também vocês em contato. Certo. Então tá, muito obrigada, Alessia. Nada, obrigada eu. Sim. E o seu Antônio Paulo, que chegou um pouco mais tarde, mas já tinha me avisado que ia atrasar um pouquinho. Nós começamos falando sobre a gestão dos clientes e daí a gente decidiu mudar um pouquinho para cada uma se apresentar e falar das suas dificuldades ou trazer exemplos também de como consegue né, ter novos clientes e fidelizar os seus clientes. Então, por favor, se apresente também, fale um pouquinho para as meninas. Pretendes que eu me diga o que eu faço, quem eu sou? Isso, e como é que chega aos clientes, como é que é essa tua relação? Ok. Bom, António Paulo, eu sou empresário há 25 anos, estou na área das telecomunicações, construção civil e eletricidade. E como é que eu chego aos meus clientes? Bom, eu faço networking profissional há 7 anos. Antes disso, posso dizer que talvez também fizesse já um pouco de networking, não a nível profissional, porque
todos nós que sejamos empresários ou que queremos ser empresários, teremos que desenvolver um pouco essa faculdade, essa atividade. Não é? E então, qualquer um de nós partilha negócios ou tenta ajudar ou recebe referências de oportunidades de negócio de outras pessoas, de colegas, de fornecedores, amigos, etc. Eu sempre o fiz. Há 7 anos atrás entrei numa organização em que me profissionalizei a fazer isso, a ajudar e ter processos de poder chegar a esses clientes. Os meus clientes hoje em dia praticamente são todos por referência. Todas as minhas atividades não funcionam nem através de Facebook, nem sequer da página web das empresas, nem nada, é unicamente por referência, ou seja, tenho pessoas de várias estruturas, de várias organizações que me conhecem, ao qual eu vou divulgando os meus serviços e então vou sendo referenciado por aí. Basicamente é isso que eu faço. Há uma parte da minha agenda diária e semanal que está alocada precisamente em promoção, em relações em desenvolver essas relações de confiança entre ou clientes que me referenciam com outros clientes ou com os meus parceiros de negócio que vou-lhes dando prioridade para também os ajudar, conhecendo os negócios deles e eles conhecendo o meu e me referenciarem. A fidelização de clientes, há vários processos, algumas atividades, por exemplo, na área da construção civil, se a gente trabalhar muito o particular, a fidelização do cliente particular será pela qualidade e talvez com o decorrer dos trabalhos nós conseguimos criar alguma afinidade com alguns desses clientes que ao longo dos anos se vão mantendo e quando necessitam ou nos recomendam porque o serviço foi de qualidade e ficaram satisfeitos, então nos voltam a recomendar. Esse é o nosso trabalho constante, é o meu trabalho constante, é que exista sempre a satisfação do cliente, mesmo que às vezes haja alguns percalços pelo meio da execução da obra que tenha sido encomendada, mas que no final o cliente se sinta satisfeito com essa prestação. E depois é acompanhá-los nessa área mais particular, na área que tem, na vertente mais empresarial que nós desenvolvemos. Pronto, há um acompanhamento diferente, X em X tempo vai-se fazendo telefonemas, vai-se fazendo um follow-up de toda essa relação, como é que estão os negócios, como é que está, ou que perspectivas é que existem de planeamento, etc, etc, quando são instituições, por exemplo, nós trabalhamos com a Sonai no franchising do meu super, em que vou mantendo o contacto com os comerciais ou com o departamento de projeto para saber quais são os projetos que se têm. É importante nós conseguirmos manter uma relação sempre próxima com os clientes, dependendo depois de cada uma das atividades. Não é? Se for uma atividade muito particular, é importante sabermos a data de nascimento do aniversário, dos filhos, lhes telefonar a dizer se está tudo bem, mensalmente, talvez lhes fazer um telefonema, saber se está tudo a correr bem, se não precisam de nada, se podemos os ajudar de alguma forma, e vamos fazendo um pouco isso também, tanto a nível particular como empresarial, eu procuro ter essas informações da parte dos clientes sempre que possível para lhes fazer essas chamadas. É uma forma de fidelizar e de nos mostrarmos que, de facto, o cliente não é um cliente só para um dia, pode ser um cliente essencialmente para nós e para mim, o cliente é o cliente de referência e se eu o manter ligado a mim com alguma frequência, ele irá sempre se lembrar e há de me recomendar. Esse é o trabalho que eu essencialmente desenvolvo paralelo a todas as atividades. E depois tenho um pouco também de formação em desenvolvimento pessoal em várias áreas que junto à atividade empresarial que faço nestas áreas da construção civil e telecomunicações, também vou ajudando os outros empresários com quem eu trabalho, faço mentoria em business coach, outras vezes até vamos lhe chamar em life coach, nada de uma atividade que seja desenvolvida profissionalmente, não, eu faço para ajudar, pura e simplesmente por ajudar colegas que fazem parte dessa atividade de referenciação,
do networking e que têm empresas que estão, algumas são startups, outras são empresas que têm algumas dificuldades ou precisam dos seus desafios de evoluir, e então eu, com o que eu sei, com a experiência que tenho, junto as minhas formações em coach, em PNL e não só em outras atividades, e então vou-os ajudando a desenvolver desde gestão de tempo, gestão de prioridades, organização de uma agenda, como estava a falar há pouco, é extremamente Alessia. Exatamente isso. Eu imagino que é estar a ver cair mensagem e chegar a uma altura de já não saber qual é o tipo de resposta que deu a quem, não é? É preciso organizar rapidamente para não cometer erros, e quando se tem poucos clientes é a altura certa para criar as regras adequadas para tal. Pronto. Quando se tem poucos clientes, quando se tem muitos, é um desafio maior, mas tudo se faz, mas criar processos, essencialmente é preciso criar processos e registros não chega só ter a agenda no telemóvel e tudo mais, não é? É preciso criar, saber o que é que se disse a cada cliente. Nesse caso, acho que é importante haver uma ficha de cliente, que é para a resposta não ser dada na sequência das outras mensagens, mas ser analisada o que é que se lhe disse, qual é o tipo de trabalho que se está a fazer com aquele cliente, para se depois poder fazer a recomendação certa. Exato. As mensagens eu tenho, por exemplo, um desafio que hoje em dia, por exemplo, nas obras, na reabilitação, por exemplo, de algum, sei lá, uma moradia de particulares ou na construção de uma moradia, há clientes que juntam a equipa toda, a equipa de arquitetura, a equipa de engenharia, mais a parte da construção e criam um grupo WhatsApp. Então aquilo chega a alturas que é mensagens a cair umas cruzadas com outras. E a primeira coisa que eu lhes digo é assim, não se admire que eu não respondo a mensagens nenhumas no imediato. Essa é a primeira regra que eu acho que é importante nós termos, é não sermos emotivos, reativos à mensagem que caiu. Porque podemos estar a dar uma resposta emotiva ou reativa sem a ponderarmos bem e levar a não ser a resposta, se calhar, depois de uma pequena reflexão e de análise do contexto, a mais adequada, não é? Eu nunca o faço, inclusive digo isso às vezes aos clientes, não fiquem admirados porque eu não vou responder. Tenham a urgência, seja a mensagem que for, é urgente, eu é que vou decidir se é urgente. Para o cliente é sempre urgente, para nós somos nós que temos que definir qual é essa urgência, não é? O cliente tem sempre urgência, é a obra dele, é ele a prioridade número 1, mas é ele, não somos nós é que definimos depois essa prioridade. Existe uma grande diferença entre urgente e importante, né? Precisamente. A gente acaba caindo tudo no mesmo, né? A gente diz no Brasil, no mesmo balaio, no mesmo saco, e na verdade são coisas bem diferentes. Urgente e importante tem muita diferença. E o que é urgente e importante para quem, não é? Exato. Urgente e importante para o cliente é sempre. Para ele é sempre urgente. Não é? Não quer dizer que para nós não o seja. Eu digo aos clientes, olha, não me leva mal, porque esta é a sua obra, eu compreendo, é a obra que você pensa 24 horas por dia vê-la acontecer. Tanto que eu costumo dizer que ao cliente, é um slogan que eu uso nas minhas apresentações quando faço da empresa, é sonho que nós tornamos realidade. O seu sonho é nós tornamos realidade. Não é? Mas ele está todos os dias a pensar e a tentar ver acontecer. Não é? E eu tenho mais que uma obra a decorrer, né? Não é? E isso digo-lhes frontalmente, olha, não me leva mal, recordo-me porque eu pensei na altura, mas já faz algum tempo que nós falamos sobre esse assunto e pronto. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa, Antônio. Desculpa te tratar de Antônio ou senhor, não sei como prefere. Senhor, não. Tá bem. Então, assim, uma coisa que me parece na tua fala e que eu acho isso muito importante para gente que está falando com alguém que já está há 25 anos, nós somos pequenas empresárias e empreendedoras que estamos arrancando agora, né? Viemos já de algumas carreiras, mas como empreendedoras praticamente todo mundo é novo nessa atividade, nessa nova forma de ser. Mas uma coisa que me pareceu na tua fala é o seguinte: o cliente, quando tu estás fechando o contrato com ele, mesmo que seja aquele contrato verbal, estamos agora negociando como vai ser o andamento, né, da tua obra. Nesse momento, você já avisa, né?
não se espante se eu não responder de imediato a sua mensagem. Porque existe também uma grande diferença entre o que a gente se programa para fazer e o que a gente contratou com o nosso cliente. Porque se a gente cai nesse imediatismo, acostuma os clientes em geral a responder a toda hora, não contratou com ele, como a gente disse antes para a Alessia. Alessia tem que responder para os clientes das 16 às 17, mas que o cliente saiba que essa é a regra, né? Então, assim, qual é a regra que o Antônio está colocando? Não se espante se eu não responder de imediato. Então, o cliente já, no momento em que contratou, ele sabe. É um profissional, me prometeu fazer todas as coisas, mas não me prometeu que ia responder no bate-pronto, né? Assim. Então, isso é importante, que as coisas fiquem claras entre a gente e o cliente, porque senão pode haver um mal-entendido e depois a gente não tem nem como se defender ou se explicar quando ele achar ruim que não respondeu, né? Então, assim, olha, eu estava cheia de coisa para fazer. Desculpa, eu só estou vendo uma coisa, eu sou a tua cliente e eu quero a tua atenção. Agora, se tu tem mais clientes, não sei. Agora, se no começo, quando a gente conversou com ele, disse, eu tenho uma carteira de clientes que, assim como você quer ser tão bem atendido, e para que eu atenda todos com o mesmo nível, eu preciso ter tempo de trabalho e não posso responder as mensagens a toda hora. Bom, ok, então a gente estabeleceu a regra de forma muito clara, né? Porque às vezes a gente não coloca essas regras claras e começa a executá-las e causa uma frustração no cliente. Então é importante, muito importante essa questão, como a gente está falando de atrair cliente, também a questão da manutenção do cliente, de fidelizá-lo. E a gente só consegue fidelizar mesmo o cliente quando as nossas regras são muito, muito claras. Desde o tamanho do pão de mel que eu vou vender, não adianta eu anunciar para ele que vou fazer um pão de mel de tamanho X e chega lá e entrega um mini, o não dar atenção para ele é quase a mesma coisa que não dar o produto certo, né? Só que ele já tem que saber de antemão, lá desde o começo, como vão ser as regras. Muito, muito boa esse exemplo que o Antônio trouxe para a gente. Obrigada. Ale, fale. Tá fechado o teu som. Não, Alessandra, tá fechado o som. Então, ele faz um network bom, porque ele faz divulgação, né? E aquela divulgação que ele faz de um com o outro é o que eu falei no início, né? Eu falei com a Adriana, um ajudando o outro, porque se você não me conhece, mas uma outra pessoa pode me conhecer através daquela pessoa. Né? E ele falou ali que ele põe regras e tudo, né? Que ele fala que não vai atender, mas muitas vezes o urgente nunca sai bem feito. O urgente ali ele tem que ser com qualidade também. E se ele pôr na pressa para atender todo mundo na pressa, vai acontecer o que a Alessia está fazendo. Ela não tem um segmento porque ela quer atender todo mundo ao mesmo tempo e acaba, né? A urgência acaba não saindo com eficácia. Então, ele, como já tem um bom tempo no mercado nessa área, realmente, excelente explicação a dele. Todos nós estamos vindo de uma área e pegando uma outra área em continuação, é um exemplo total. Né? Porque o que ele falou ali é o que acontece no dia a dia. É o que eu comecei a explicar no início, né? E se ele não colocar para ele, se ele não colocar uma determinação da área que ele tem, ele não consegue também desenvolver. É onde se perde no início, no meio, e não tem fim, nunca vai ter fim. Exatamente. Uma coisa, até essa questão que ele traz também de a organização, não só do cliente, mas do negócio, né? Quando acho que era a Fábio que estava falando sobre a questão dela tá tão focada, a Fábio que saiu já, só para localizar quem ainda está aqui, ela é irmã da Adriana Fogger, por isso que eu vou falar da Fábio, porque eu sei que o recado vai para lá depois. Tá? Mas a Fábio estava falando sobre a questão de colocar preço, de precificar os seus produtos, né? Que ela tem um pouco de dificuldade. Ela, como terapeuta holística, está muito mais voltada para a parte do desenvolvimento humano do que para a parte financeira e organizacional. E isso me lembrou da Clarice Gelvis, que é uma terapeuta também, que eu trabalho muito com ela. E assim, ela tem um plano financeiro orçado, ela tem um planeamento de como tem que ser a vida financeira dela nos próximos meses. E eu achei tão estranho quando ela me pediu para ajudar a fazer isso, porque ela tinha esse apoio no Brasil, quando chegou aqui em Portugal pediu que eu ajudasse. Porque eu nunca pensei que alguém que trabalhasse com holística, né, com essa coisa assim, a gente sempre pensa, né,
quem vende pulseirinha na beira da praia, aquela coisa, que vai ter um plano financeiro tão organizado. E o que acontece? Como ela sabe, já que para os próximos meses ela tem o seu X compromisso financeiro de gastos, tem que entrar X mais Y ainda para poder poupar alguma coisa, e aí ela começa a reorganizar. Então, além das minhas consultas, eu vou fazer grupos de formação, eu vou dar aula de reiki, eu vou dar aula de não sei o quê, e aí também ela vai organizando a própria vida dela no aprofundar dos estudos que ela precisa para conseguir fazer mais atividades e organizar. Mas toda a vida dela, inclusive as formações que ela tem vindo fazer, ela baseia no planeamento financeiro que ela tem. A organização financeira dela vai dando qual agenda que ela precisa ter disponível para os clientes no mês que vem. E claro, ela também tem que correr atrás de clientes, ela também tem que fazer muita coisa. Mas ela sabe quantos clientes ela precisa correr atrás, que é o ponto de equilíbrio. Eu, quando dou formação a respeito da gestão, que eu digo, o ponto de equilíbrio é aquele momento em que a gente deita a cabeça no travesseiro e pode dormir. Não devo para ninguém, também não sobrou dinheiro, mas não devo para ninguém. Então, ela sabe onde é o ponto de equilíbrio dela e o quanto que ela começa a ganhar dinheiro a partir dali. Muitas vezes a gente acha que o correr atrás do cliente, né, o manter o cliente é a questão só do marketing e da qualidade do trabalho. Não, ele também está intimamente ligado com o ponto financeiro que a gente está. Porque eu preciso de clientes para manter o meu negócio. Eu até quando abri a fala, eu disse, cliente é que nem dinheiro, né? A gente sempre quer mais. Né? Só que às vezes a gente tem que ter menos clientes, cobrando um pouco mais, tendo mais qualidade ou até readequando os nossos custos. Então, sempre tem que ter isso em mente. Sim, o cliente é importante para trabalhar e pensar no cliente, tem muito a ver com o marketing, com o desenvolvimento da marca, com tudo mais. Mas também tem a ver com o planeamento, porque senão a gente cai naquela coisa de morrer trabalhando, né? Para que eu vou precisar de 20 clientes se com 15 eu chegava nos pontos que eu queria? Talvez eu possa dar mais atenção para esses 15, ter um trabalho melhor com esses do que sair também só correndo e querer aumentar os clientes. Então, a organização da nossa vida não é só em termos do marketing, de como é que eu divulgo, mas o que eu preciso pagar, quanto que eu quero que me sobre e como que eu vou trabalhar para chegar lá. Tá? Só queria deixar esse fechamento, que isso também faz parte do coach organizacional, né, Lê? Que a gente tem que ver ele como um todo, não dá para ver só por partes, né? Gente, demais, eu queria agradecer vocês, já são 18h40, nós estamos aqui desde as 5. Andréia, posso fazer uma perguntinha para o Antônio? Claro, por favor, era isso. Agora eu ia abrir para as perguntas e seus comentários. Porque, assim, eu tô sempre nos grupos e assim, a maioria é brasileiro, né? Então, hoje que Quando vem um português... Quando vem um português, eu quero aproveitar essa chance. Então, Antônio, para você ter uma ideia do contexto que a Andréa já falou, nós somos não só brasileiras, né? Também tem... Cabo-verdianas. Isso. E tem mais pessoas de outros no mesmo grupo que não estão aqui hoje. Mas, enfim, nós estamos aqui em Portugal há pouco tempo. E como a Andréa falou, nós estamos iniciando ou expandindo uma nova carreira. Então, nós temos até clientes, muitas de nós, vários clientes no Brasil. Mas aqui em Portugal a coisa não começou ainda. Ou não está do jeito que gostaríamos que estivesse. Então, você, como português, qual a sua dica para nós conseguirmos clientes? Em todos os ramos, só para te dizer. Nós temos coaching, temos alimentação, tem personal organizer, tem eu na área de formação, também estou aceitando todas as sugestões. Eu, como tenho falado, eu partilhei com a Andréia e como comecei a minha introdução, eu sempre trabalhei a referenciação. Ou seja, provavelmente o que vocês vos sentem falta cá é aquilo que têm lá, não é? Que é a história da vossa vida. Todos nós temos uma certa idade, fomos conhecendo ao longo da nossa vida pessoas. E são essas pessoas que, de uma forma ou de outra, nos vão trazendo, provavelmente, esses negócios. Aqui, é isso que deverá estar a fazer falta, em falta. O que é que eu posso vos sugerir? É procurarem fazer essas ligações, essas comunidades
onde possam divulgar mais o vosso negócio. Como eu disse à Andreia, eu faço parte de algumas organizações de networking, não é? Em que o que nós fazemos é precisamente isso, é ajudar outros empresários, alguns chegam a ser startups por completo, ou seja, eu tenho acompanhado pessoas que vão nos visitar, vão conhecer a nossa organização e que nunca sequer tinham uma empresa, estão a pensar em constituir a empresa e então entram na nossa organização como uma startup, pura e dura. Começaram, o dia zero deles é quase o dia zero connosco. E nós vamos ajudando. Se eles precisarem, alguns têm, que já vêm de outras organizações, de empresas onde trabalharam e vão realizar o seu sonho, e trazem a sua experiência de gestão, de tudo, mas não trazem uma coisa que todos nós, que sejamos empresários, sabemos que é, nós antes estamos numa empresa e temos uma função, quando passamos a ser empresários, passamos a ter todas as funções. E isso, para muita gente que sai de algumas organizações até grandes, é um desafio, não é? Porque tem que conhecer gestão, marketing, vendas, a contabilidade diretamente, a logística, tudo. O que é necessário. E isso não se aprende em lado nenhum. Isso não há aprendizagem em lado nenhum. Esse é um pouco aquilo que eu faço quando ajudo os startups que precisam, chegam, tento-lhes partilhar todas essas minhas aprendizagens e indicar como fazer. Na parte da vossa divulgação, é tentarem se ligar a essas organizações empresariais, a associações empresariais de cada uma das vossas atividades e tentar, através daí, para vocês é mais difícil, porque são estrangeiros, não é? Num espaço estrangeiro. Eu tenho negócios no estrangeiro, também sei o que é estarmos lá fora e querermos chegar aos nossos clientes e demora o seu tempo, é preciso criar relações. Essencialmente, eu trabalho as relações com as pessoas, porque hoje eu sempre o fiz. O cliente hoje até pode, eu faço hoje uma proposta para um trabalho, para algo e não funciona, não deu resultado, o cliente não me escolheu. Mas o que eu procuro essencialmente é ele ficar satisfeito com o pouco que eu lhe dei, com a elaboração do orçamento, como é que eu elaborei, haver logo um feedback rápido para ele ficar satisfeito. Para quê? Para que, se porventura a obra dele possa não correr bem, ele amanhã ele não vai chamar, garantidamente ele não vai chamar. Mas se tiver um amigo, provavelmente ele já não recomenda quem lhe fez o trabalho e que não lhe correu bem. E pode pôr a hipótese de, olha, se eu tivesse escolhido a outra entidade, então pelo menos pode-me recomendar. Eu tenho situações em que eu sou recomendado por clientes que não fizeram o trabalho comigo. O primeiro trabalho comigo não o fizeram comigo. E esse é o trabalho, que é o trabalho mais difícil, que é criar as empatias, os relacionamentos, estando-se num país estrangeiro, que não se tem ligação. É mais difícil. É ligar-se às comunidades de networking, às vossas comunidades. Esse foi o meu... óbvio que nos ligar às comunidades pode não ser bom, porque depois tornam-se muito fechadas, não é? Eu falo isso porque, por exemplo, eu estou em França e a primeira coisa que eu digo aos meus colaboradores e às pessoas que eu lá tenho é: não se fechem na comunidade portuguesa. Olhem ao mundo, falem a língua, olhem aos hábitos. Quer queiramos, quer não, nós temos os nossos hábitos, porque fomos educados, criados durante anos dessa forma, mas nós estamos noutro país. E eles não estão certos, nem nós estamos certos. Temos que nos habituar aos hábitos que são daquele país. Em Espanha há hábitos, há formas de falar, há formas de alimentação, N situações em que nós temos que se habituar a como eles pensam e vivem. Em França igual, e por aí afora,
e no vosso caso, que vem do Brasil e de outros países da África, igual. Quer queiramos, quer não. Os costumes alimentares. Eu tenho a impressão, Antônio, que o português, uma vez que você consegue mostrar o seu serviço para ele, ele te passa ele é fiel mais do que muitas outras culturas. Vou te dar um exemplo. Uma colega dona de um café, ela abriu um café aqui em Oeiras e ela fala que no começo só iam os brasileiros, né, e um ou outro português. E tinha uma senhora que passava todos os dias lá em frente, olhava e nunca entrava. Olhava e nunca entrava. E ela fez isso por semanas. Então tinha a resistência, né? A resistência ao novo, a um café que talvez, né, não era o que ela estava acostumada. Depois de um tempo, disse que a sobrinha dela foi no café e contou para ela que o café era muito gostoso, que o ambiente era agradável, que as pessoas eram simpáticas e tal. Essa senhora, essa velhota, ela passou a ser a cliente número 1. Ela ia todas as tardes e ela tinha a mesinha dela na esplanada, que já era dela. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que, me corrija se eu estiver errada, essa é a impressão que eu tenho. A resistência no início é grande, mas uma vez que a pessoa experimentou aquilo, ela teve a experiência, aí ela é sua. Ela é sua cliente. Mas é isso. Para chegar na experiência, eu acho que precisa passar pela referenciação. Então assim, a neta dela, que é mais jovem, a sobrinha, sei lá quem, está um pouco mais aberta. Então. Agora, os mais velhos é mais difícil. Exatamente. Mas vamos lá ver. Na diferenciação, uma coisa que é trabalhada é a influência da terceira, da pessoa que nos referencia. Ou seja, eu se amanhã, e a André vai perceber perfeitamente, a André, porque nós já começámos aqui uns certos trabalhos, eu já falei com a minha contabilista sobre o trabalho que eu tive com a Andrea. Este é o meu trabalho de networking. Uhum. E isso, se for feito, e mais, não é só ser feito, tem que ser ensinado às pessoas que estão à nossa volta. E o que eu faço com quem trabalha comigo e que está comigo diariamente e semanalmente é precisamente isso. É ensinar como é que essas pessoas me devem referenciar, utilizando a influência delas. Porque, tal e qual como a Adriana disse, e a Andrea estava a referir, a avó foi ao café, não foi por ter mudado de opinião. Foi porque a influência da neta sobre a avó a fez lá ir. Porque ela não mudou de opinião. Ela continuava cética em lá entrar. Uhum. A neta é que tem uma ascensão sobre a avó e disse: avó, vai lá porque é bom. E esse é o trabalho que se tem que fazer junto das pessoas que estão sempre à nossa volta para nos referenciar. Ou seja, o que eu faço é precisamente isso. Eu peguei na minha influência e da qualidade de trabalho que eu achei que tive em conjunto com a Andrea e fui ter com alguém que eu acho que necessita ou que poderá beneficiar de um serviço que a Andrea lhe pode fornecer. Quer dizer, a pessoa com quem eu falei pode não estar disponível hoje, mas no dia que estiver disponível, ela vai se lembrar de mim, porque não é da Andrea, vai se lembrar de mim. Sou eu que tenho a ascensão sobre ela. É importante isso. E vai se lembrar, vai dizer: espera aí, o António disse-me que tinha alguém que fez isto. E essa ascensão é isso que tem que ser trabalhado muito no nosso dia-a-dia, no networking, mas no nosso dia-a-dia com as pessoas. É lhes demonstrar que nós estamos, ou seja, é demonstrar às pessoas que nós estamos para ajudá-las. E essa fase... A André deve-se recordar, ao fim da gente ter conhecido e ter feito a formação que fizemos, eu perguntei à André como é que eu a podia ajudar. Exatamente.
E eu disse, preciso de clientes, preciso ser referenciada, preciso que as pessoas entendam e confiem no trabalho que eu faço. Não é? Foi o que... Nós se interessarmos, por exemplo, uma das práticas é nós se interessarmos pelos outros. Isso é muito interessante. Fala, desculpa, Antônio, te cortei. Nós, ao nos interessarmos pelos outros, seguramente com o tempo, à nossa volta, ou seja, há pouco estávamos a falar do cliente. O cliente é extremamente importante, mas nós não podemos, na minha ótica, na minha forma de ver, não podemos ver o cliente como uma entidade financeira. Não é? Se nós formos com um negócio com o cliente a ver financeiramente, as coisas podem correr menos bem. E é um cliente financeiro. Ou seja, e o que é o dinheiro? O dinheiro é o tempo que a gente o tem na nossa mão. Se olharmos ao cliente só como financeiro, aquele cliente é para fazermos o negócio e acabou. Se a gente olhar como um possível parceiro nosso para nos referenciar, tudo funciona de uma forma diferente. Sim. E isso é a parte que eu entendo ser extremamente importante, seja com um cliente, seja com um amigo, que é, nós não está a intenção ser uma intenção de ajudar, eu estou a prestar um serviço a um cliente. O valor que ele me vai pagar por esse serviço é só a consequência do serviço que eu quero. Nada mais. Mas o que eu quero junto com aquele serviço é uma coisa chamada satisfação total do cliente. Essa satisfação total do cliente me vai trazer um conjunto de clientes. Porque eu não o quero só a ele, quero também que ele me traga clientes. Essa é a forma de nós estarmos. Se nós não estivermos com essa visão a longo prazo, ou seja, nós já vamos trabalhar o nível direto. A lead que vem é só aquela lead e morre aqui. Se nós acharmos que cada lead tem que trazer-nos um segundo nível ou um terceiro nível, então sim, nós trabalhamos logo o imediato para o ganhar, mas com a intenção do que pode vir a seguir. E isso vamos lhe chamar, é uma estratégia empresarial e comercial. Não é? E convosco terá que funcionar ainda mais, talvez assim. Ou seja, um primeiro cliente vosso que seja, imagine, português, tem que ser um mundo de leads. Ele tem que vos gerar leads. Como a Andrea dizia, em relação à colega que fazia as formações e tinha um business plan em relação às formações e aos meses, nós poderemos desenvolver a nível das leads e do que se chama o funil de vendas, não é? Que é quantas leads nós precisamos para concretizar, quais são as leads que vêm. E então procurar logo, vejam, por exemplo, algumas marcas de marketing digital ou marketing multinível, como a Remba ou a Amway, etc., que quando faz um contato com o cliente, lhe pede logo que ele referencie 2 ou 3 clientes, amigos. Isso é logo uma regra. A Adriana é coach. Não. Adriana é. A Adriana é coach de... E a Alessandra também. E é coach em quê? Qual é Oi, Antônio. Você é coaching? Nós discutimos isso antes de você entrar. Eu estou ainda no genérico, no life coaching. Mas eu tenho uma grande tendência a ir pro de carreira e o produtividade. Produtividade é o que eu mais gosto, que é gestão de tempo. Ok. E a Alexandra? Eu sou coach organizacional. Ou seja, quando tiverem um cliente, o importante é que aquele cliente, para além de ficar satisfeito, vos recomenda. Que vos recomenda. É 50% da próxima venda. O segundo nível, o cliente que vos recomendar a outra pessoa, 50% da venda está feita. Vale mais, para mim vale mais essa referenciação do que ter 5 ou 6 leads frias. Sim. Porque nós vamos ligar e há o outro e depois a outra pessoa, se tiver uma ascensão, vai dizer, olha, tu andas à procura disso, o meu amigo também faz isto.
Pá, fala com ele que ele é melhor. E a seguir a gente ficamos pelo caminho. A referenciação é 50% de uma venda. Agora, depois, o outro trabalho é o trabalho que todos nós temos que fazer, que é passar a apresentação passar a confiança, passar os valores e dissimular que o valor é um valor. Há quem faça mais barato que nós. Ah, sim, senhor. Mas o nosso valor tem uma razão. Eu posso-vos partilhar, há uns anos atrás, eu ganhei uma obra, não imaginava ganhar, de um supermercado da Sonai. O cliente já tinha 2 ou 3 propostas. Eu cheguei no fim e eu era o único, pronto, quando saem estas consultas, nós somos recomendados e apresentamos como ser recomendados pela Sonai, como parceiros da Sonai. E então ele disse, eu já tenho isto, eu aquilo, veja lá, se não fizer um orçamento deste valor, nem vale a pena perder tempo, porque eu já tenho estes números e não entrego. Olha, não tem importância. Mas se quiser, eu faculto-lhe as propostas da concorrência. Não quero saber da proposta da concorrência. Eu sou recomendado pela Sonai por alguma razão. O meu preço, há de ser o preço justo para o trabalho que você precisa aqui e com a garantia que no dia que você quiser inaugurar a loja, ela vai estar pronta com todas as regras e seguranças obrigatórias e necessárias. Provavelmente o meu preço vai ser mais caro, se calhar, de muitos que você tem consigo. Mas não sei se você vai ter a mesma garantia e segurança que eu lhe posso estar a transmitir hoje. E ele sempre a falar, eu faço, eu sei, eu conheço. Eu disse, bom, vou fazer mais um orçamento daqueles que provavelmente o cliente procura é preço. E eu digo ao cliente, olha, se você quer preço, não é a pessoa certa para trabalhar comigo. Eu não trabalho por preço, só lhe dou a consequência da qualidade que lhe procuro dar assim. Eu forneci-lhe o orçamento. 2 semanas depois ligou-me a dizer, olha, decidi trabalhar pelo preço mais caro. Somente isto. A referenciação da Sonai vale muito. 2 supermercados, já lhe fiz lavandarias e quando a gente estamos a falar, ele diz, eu já sei, o seu preço não é o mais barato, mas a qualidade justifica. Pronto. É um pouco como a André estava a dizer. Logo no início definimos bem em que segmento é que estamos, onde é que estamos posicionados. Verdade. Gente, já vamos a 2 horas de reunião. Eu tenho uma aula agora às 19h15. Vou fazer uma proposta aqui, depois vou falar melhor com o Antônio sobre isso, mas dia 10 de junho nós já temos organizada um webinar sobre Canvas. Na verdade, que é para repetir o anterior, porque muita gente perdeu e tem gente querendo fazer de novo. Canva, que é como fazer postagens. É um aplicativo que a gente consegue fazer flyer, folhetos, cartão de visita, as próprias postagens para as redes sociais, totalmente André, dentro dos padrões. André, ele não precisa disso, ele já tem muitas referências. Tá. Ele não sabe. E no dia 17, que seria na outra quarta-feira, eu depois vou conversar com o Antônio, ver se ele não faz para a gente um webinar para a gente falar sobre network e referenciação. Ou algum outro tema que o Antônio acha interessante trazer para a gente. Mas eu acho que network, como criar e como manter o network, acho que é bastante importante para nós. Isso. E a questão da referenciação acaba entrando junto com o network. Mas acho que é importante a gente fazer um webinar sobre isso, para a gente poder discutir e trazer mais e ter mais impressões sobre essa experiência, essa larga experiência que o Antônio tem em criar network. Não sei se é permitido, se pode, se tu te interessa também. Vamos falar, é uma ideia, só lancei agora, depois a gente fala melhor. Eu partilhei, estarei disponível no que puder vos ajudar a cada um, dentro das vossas atividades. É óbvio que terei que perceber melhor o que cada um faz, qual é o segmento e qual é os clientes que procura. Pronto. Há N questões, não é? Só para situar um pouco o Antônio, porque o Antônio ele não faz parte. Nós temos um grupo, até já tinha comentado contigo, que se chama Empreendedores Vencedores. A minha câmera faltou. Não, então voltou. Empreendedores Vencedores. É um grupo de WhatsApp que eu criei, daí já criei agora o Instagram, criei o Facebook também, exatamente porque eu sinto essa necessidade de conseguir desenvolver mais network, de incentivar a economia colaborativa, em que a gente consiga um consumir do outro e um referenciar o outro também.
Tá? Esse grupo é totalmente gratuito, não cobro nada, não, até porque assim, eu não trabalho full time para ele. A ideia é que a gente consiga reunir empreendedores nesse grupo e que possa trocar experiência. O que eu faço nesse grupo, a única coisa é tentar colocar as pessoas em contato, convidar para que venham e, acima de tudo, manter o grupo para que não comece aquelas postagens lá no WhatsApp. Oi, tudo bem? Um stickzinho de amor, um não sei o quê. Hoje, por exemplo, um senhor postou lá uma coisa bem interessante, que é um jornal que ele recebe, cheio de notícias, mas eu vi que ele postou lá e postou em outros 2 grupos que eu participo com ele. E eu já educadamente disse no grupo, olha, seria interessante que ao postar uma notícia, colocasse para a gente qual é o vínculo que estás vendo com o empreendedorismo. Que é para daqui a pouco não ficar todo dia colocando notícia, porque isso a gente vai no Google e procura, né? Ou tem outros canais. Então, o meu comprometimento nesse grupo, primeiro é esse, é que o grupo de WhatsApp fique somente dentro do seu próprio assunto, que é empreendedorismo, né? Então, assim, pode ir lá fazer a propaganda do seu produto? Pode, não tem problema nenhum. Eu lá divulgo muito esses webinars, é de lá que surge, porque eu pego as próprias pessoas que participam nesse grupo e trago para cá. Então, assim, hoje, calhou, nós já tivemos em 14 na sala, mas o pessoal foi saindo e foram entrando outros. Então, a gente já teve gente que trabalha com imobiliária, que foi o Rui, que também era português, que entrou e teve que sair, me avisou aqui que tinha um cliente. Teve o Francisco, que entrou no começo também e saiu. Depois teve a própria Fábio, que entrou e teve que sair, que já tinha um cliente, que ela é terapeuta holística. Então, assim, a gente não sabe quem vai ser o grupo da próxima vez, porque pode ter gente de qualquer outro segmento, né? Porque nós realmente a gente abre esses webinars, convida as pessoas na internet para virem trocar ideias, para ver o que a gente consegue construir junto. Então, sempre tem alguém que lidera, que vai trazer o tema, que coordena, que hoje foi a Alessandra que propôs esse tema sobre como buscar mais clientes e como fidelizar os clientes. E daí, na semana que vem é isso, é bem mais prático, é tipo as nossas aulas de Excel, entende? Eu vou entrar aqui, vou abrir a ferramenta, vou mostrando para que as pessoas consigam fazer. E aí, na outra semana, se a gente conseguir fazer essa sobre network, eu acho que seria muito, muito importante. André, dia 10 é feriado. Ah, dia 10 é feriado. Mas com essa pandemia, ninguém pode sair de casa mesmo? Mas 10 de junho é dia de Portugal, né? 10 e 11, exatamente, é feriado. Dia 10 e dia 11. Boa. Tá, vou ver. Então, vou ver como é que faço. Se mantém no dia 10 ou se de repente antecipo para o dia 9. Isso pode ser que traga para o dia 9. Daí, para poder fazer. E fica então essa ideia. Depois eu converso melhor com o Antônio, se ele achar por bem nos ajudar aqui. Claro a gente faz e organiza melhor também, daí eu faço a divulgação. Deixa eu dizer para vocês, aqui no bate-papo eu deixei o endereço desse grupo do WhatsApp, se vocês quiserem entrar, quase todo mundo eu acho que já está. E, infelizmente, a gente estava falando hoje sobre as nossas redes e criar esse network. Nós tínhamos aqui, que era o grupo, o Clube W2W de Lisboa, que era Work to Woman, né? Eram só mulheres. E hoje a Paty me deu a notícia de que ela está encerrando com um grupo aqui em Lisboa, porque a loja dela está demandando muita atividade dela e ela não estava conseguindo manter as duas coisas. Então, se vocês conhecerem gente que é do W2W, que queira se juntar a nós aqui no Empreendedores, não estou no nível delas, porque elas realmente trabalhavam de forma muito profissional esse grupo de network, mas estamos todos abertos para trabalhar e construir algumas soluções em conjuntos, tá? Então, é uma pena, hoje estive falando com a Paty mesmo, porque era um trabalho belíssimo que ela estava fazendo com a Carla e com a Kate, né? E, infelizmente, ela não conseguiu conciliar as duas coisas, e nem digo tão infelizmente, né, para ela, excelente, porque o negócio tá decolando, né? Graças a Deus. Mas nós ficamos meio sem mãe daí, né? Com o W2W tendo parado, né, as atividades. Até nem se cogita daqui a pouco, pode se cogitar que volte mais para frente. Ela só disse que realmente agora, nesse momento, não vai tocar essa operação. Então, nós continuamos com Empreendedores Vencedores, não esperem toda aquela estrutura que tinha a Paty, que era muito boa, mas fico disponível lá e como todo mundo no grupo. Mais uma vez agradecer para vocês, lembrar que nós fomos gravados, então eu vou divulgar essa gravação também, vou deixar lá no canal do YouTube. Não esquece a foto. Mas a foto eu já fiz antes.
E agora eu só vou avisar e pedir se vocês estavam todos bonitos. É que eu gosto mesmo quando tá todo mundo caído. Porque nas fotos que a gente fica todo mundo rindo e prontinho, não dá. Eu peguei quando tava todo mundo... O Antônio estava falando, tava todo mundo prestando atenção. Eu tenho uma outra foto também do comecinho. Perfeito, perfeito. Então tá. Gente, muito obrigada. Agradecer a Alessandra, obrigada. Até a Obrigada, eu vou agradecer Obrigado a todas. também. Principalmente Foi um a gosto. Priscila, a Andréia. Agradeço Até a à todos. próxima. Até a próxima. Andréia, recebeste o meu e-mail, não recebeste? Recebi para amanhã, sim, 11h30. E já coloquei agora para lembrar às 11h30, porque na semana passada eu me lembrei às 10 e às 11, 11h30 já tinha esquecido. Mas eu amanhã, então, às 11 horas, eu lembro que é para não... Por favor, não lá pelas 11, 11h15, me dá mais uma mensagenzinha, Andréia, tá? Porque eu tô programada. Ok. Obrigada. Combinado. Combinado. Ok, Tchau, obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.